Olá a todos, eu começo como sempre fazendo uma pequena checagem de som antes de eu começar. Tá bom? Tá chegando bem? Tá bom? Chegando bem? Chegando bom som, então. Olá a todos, com muito prazer que eu inicio mais um podcast, mais um episódio. Já havia um bom tempo que eu não fazia lives. Para quem acompanha o canal, eu tenho feito eu tenho usado muito inteligência artificial, porque eu acho que ajuda bastante. E há um bom tempo que eu não gravo, né? Para quem está acompanhando, já tem a nova. Muito possivelmente o Guilherme Navidade, acho que Guilherme, eu esqueci o nome dele, mas vai aparecer também aqui, mas nós já temos confirmado um caso muito curioso, né? Às vezes eu sempre ouço esses casos, né? Nós vamos ter uma mãe que já tá marcado, já está agendado, vocês já podem dar o like, deixar o sininho. Uma mãe que se levantou para defender a filha que não queria rezar em uma escola, né? E isso é uma coisa que no Brasil é muito raro. Eu achei legal trazer ela para cá. A nossa convidada de hoje, ela esteve na live de lançamento do canal do MAB, né? Que é o Movimento de Ateus Agnósticos do Brasil. Eu fui convidado, mas esse horário da noite eu não gosto muito. Eu só abro exceção para esse horário para pessoas, assim, quando eu acho muito excepcional. Eu gosto de trabalhar mais. Eu acordo cedo, 5 da manhã, para escrever. Então, quando chega à noite eu tô cansado. Mas quando tem lives, assim, eu sei que muitas pessoas têm limitação de horário, trabalho, então acaba aceitando esse horário da noite. A nossa convidada de hoje esteve lá no lançamento do MAB, né? Do canal do MAB, do Ativista Ateu do Brasil. E eu fiquei impressionado, né? Quando eu vi quando ela começou a falar, eu meio que fiquei ali meio atento e achei muito legal, porque por ser uma live aberta, eu, eu, eu fiquei um pouco preocupado, que seria uma coisa meio bagunçada, mas eu fiquei impressionado com a qualidade. Então eu convidei ela, né, ela tem formação, pós-graduação, história, para vir para o Mente Ateísta, né? Meu podcast Mente Ateísta, para quem acompanha, ele tem como objetivo pensar na mente ateísta, né? Desenvolver a mente ateísta, influenciar a mente ateísta e também entender o que os ateus pensam, né? Quais são os conflitos gerados por religião, quais vai ser o futuro de um Brasil mais secular. Mas antes da gente começar, eu queria, como sempre, recomendar. Meu livro de hoje vai ser Ciência para Não Cientista, volume 1, Bolsonarismo. Né? Como esse livro ele é um pouco grosso porque ele demorou 2 anos para escrever. Esse livro foi o que me levou ao ateísmo, né? E hoje nós vamos falar do BBB, né? Bala, Boi e Bíblia. Aqui eu falo bastante do BBB, né? Mas eu falo mais da Bíblia mesmo, né? Só que a Bíblia é olhada de uma perspectiva bolsonarista. E talvez, né? Ainda não está confirmado, eu estou trabalhando, talvez eu estou trabalhando para ter o Richard Carrier, né? Vai ser muito legal. Que pensou se eu conseguir trazer o Richard Carrier para cá para ele conversar comigo? Então, vamos ver. Para a gente não se alongar muito, eu vou trazer minha convidada para o palco, né? Com essa pequena introdução. Olá, Kelly. Olá, boa noite. Muito bom ter você aqui no canal, no podcast. Satisfação é minha participar aqui dessa conversa. Acho que vai ser muito produtiva e vamos somar conhecimentos para levar mais consciência crítica para mais pessoas. Perfeito, muito obrigado. A gente pode começar a nossa conversa. Nós já fizemos uma conversa em background, né? Nós já fizemos eu também já conheci o trabalho um pouco lá da live do MAB, né? Do Movimento de Ateus Ativistas. A gente pode começar você falando um pouco de você, né? Sua formação, qual que é a sua história, como que você chegou no movimento ateísta. Eu acho que você comentou que você vem de família cristã. Acho que esse passado é importante. Pode começar por aí. Certo. Como a maioria da população brasileira, eu sou mais uma das ovelhinhas que foi domesticada pelo cristianismo, mas eu acabei virando uma ovelhinha colorida, negra, ou sei lá, uma rebelde dessa ideologia religiosa. E fui fazer em busca, inclusive, de respostas, porque eu vim de periferia, né? Eu vim da favela de São Paulo, passava esgoto e ia atrás do barraco onde eu era criança, onde eu cresci. Eu sou filha de mãe solteira e a gente acabou indo parar no MST, em acampamento do MST no Rio Grande do Sul. Foi uma grande escola para mim e
eu queria entender muito como que havia tanta injustiça, porque eu vi tanta injustiça no mundo, eu vivi tanta injustiça, e aquilo me trazia muitos questionamentos, como que poderia existir um Deus tão bom, onipotente, onipresente, onisciente, que via tudo aquilo e não fazia nada. E aí, como eu vivia no meio cristão e não podia muito negar isso, porque eu estaria negando a minha cultura, a minha família, então eu comecei a estudar dentro da religião os próprios livros religiosos. Fui ler a Bíblia muito cedo, eu sempre gostei muito de ler. E comecei a fazer muitos questionamentos, assim, e fui fazer o ensino médio, aprendi a história da Inquisição, de toda a opressão que a religião cristã fez na Inquisição, na América aqui, né, e na Europa, e em todos os processos colonizatórios onde a religião cristã esteve envolvida. Então, muito cedo eu neguei já o cristianismo, assim, já no ensino médio em si. Mas, assim, não neguei Deus. Foi um processo mais longo negar até mesmo a existência de Deus. Acreditava na existência de um ser superior que está por aí, não é aquela referência do Deus cristão, mas esse Deus cósmico que muitos falam, né, Spinoza, é Deus Spinoza, essa coisa. até místico, né, de uma natureza, de um ser universal, uma física quântica, essas coisas. Mas depois, inclusive, eu vim morar na Chapada dos Veadeiros, onde a gente tem muita gente concentrada que acredita nessas teorias místicas, né, esotéricas. E eu passei aqui a pandemia e toda a bizarrice do governo Bolsonaro. E ouvindo as pessoas falar e comentar sobre a pandemia e comentar sobre o governo de Bolsonaro e tudo de ruim que acontecia naquele período, eu comecei a desconstruir totalmente a ideia desse Deus, esse ser supremo que estaria no controle, porque se ele existe, ele não está fazendo nada. Então, assim, é indiferente se ele existe ou não. E aí eu vi que repetia muito dos valores que estavam lá no cristianismo, porque quando você analisa historicamente, assim, da onde que vem esse esoterismo, né? Aqui, por exemplo, a região do Planalto Central, ele vem muito influenciado pelo hinduísmo, pelo espiritismo também, tem muitos espíritas, e há um sincretismo religioso. Se você estudar também a história do espiritismo que vem aqui para o Brasil, e que foi criado desde Allan Kardec lá na Europa, e os valores cristãos estão muito ali dentro dessa mentalidade, dessa cosmologia. E aí eu vi, cara, é a mesma coisa, só mudou os nomes e não tem uma organização centralizadora como as igrejas. Mas a teoria de que, por exemplo, se você está passando por um problema de saúde, financeiro, de exclusão social, é um karma, né? Ou os cristãos também explicam que é um propósito divino, Deus está no comando, mas acaba sendo a mesma fórmula com palavras diferentes para justificar problemas. Eu, inclusive, tenho um poema que eu coloquei em duas músicas minhas, assim, justifica miséria com argumento genérico, né? E você atrai o que vibra, que frase rasteira, diz isso para quem vive na favela a vida inteira. E eu amo isso, assim, porque, inclusive, essas pessoas aqui, seja na eleição nacional, seja na eleição municipal, estadual, sempre foram muito omissas. Aqui no município, a gente tem cerca de 30% da população que poderia decidir uma eleição, que não vota, que não participa e fala abertamente: eu não voto, eu não discuto política, eu não me envolvo, porque não vai resolver nada e Deus está no comando. Tudo que é para acontecer vai acontecer, independente da gente fazer ou não alguma coisa. Então, assim, independente de você educar as pessoas, de você informar as pessoas, independente do seu voto, independente da sua ação, tudo tem um destino, já está programado. Então, assim, é muito confortante para essas pessoas, porque a maioria, inclusive, vive num privilégio social, né? E de ficar nessa zona mesmo de conforto, de que eu estou bem, eu sou rica, eu sou saudável, eu sou branca, sou privilegiada, mas é porque eu mereço. Nas outras encarnações,
eu mereci isso. E se aquela outra pessoa é negra, é excluída, é pobre, mora na favela, é porque ela também merece. E a gente não tem muito o que fazer, porque existe um karma, e se a gente intervir nesse karma, isso pode ser um problema. Então, eu acabei vendo que é o mesmo buraco que o cristianismo também joga a gente dentro. E aí eu falei, cara, não acredito mais em nada depois de ouvir tanto isso aqui como, né, lá no meio cristão. É interessante a sua caminhada. A sua formação, talvez para a gente ter uma ideia melhor, é formada em história, né? Uhum, isso. E eu fiz também E, uma pós-graduação em educação ambiental e desenvolvimento sustentável, né, que é onde eu escrevi a minha tese, baseada no conceito de cultura, e aí trazendo monocultura num sentido antropológico, não somente no sentido biológico de monocultura agrícola, e de como essa monocultura cultural mesmo, né, promovida inclusive pela colonização cristã, ela é responsável pelos nossos impactos ambientais negativos, inclusive pela nossa crise climática, né, que a gente está passando hoje. Então, eu aproveitei todos esses estudos que eu fiz, né, eu cursei também muitas disciplinas da antropologia na Universidade de Brasília, quando eu fiz história, pode fazer as optativas, e eu optei muito por ir para a antropologia, tinha a antropologia na UNB tem excelentes professores, assim, muito bem avaliados, assim, como dos melhores, né, da América como um todo. Então, eu fui beber muito da fonte ali. Então, isso me ajudou muito, inclusive na pós-graduação. Eu fiz licenciatura, então estudei também, né, as disciplinas de educação, e a Faculdade de Educação da Universidade de Brasília também é muito excelente. Então, juntei tudo que eu tinha de melhor, né, organizando textos e artigos que eu lia e que eu escrevia também. E aí, muita gente falou: você escreve muito bem, você podia lançar um livro. E aí, aproveitei o período de pandemia para organizar todas essas informações e escrever o livro que se chama Novos Rurais, um manual para o desenvolvimento sustentável. e só para lembrar o pessoal, nós conversamos em background, ela está na segunda edição, né? A primeira edição não está disponível. E assim que ela publicar a primeira edição, eu ficarei muito feliz em colocar o link se alguém ver no futuro, eu ficarei muito feliz em colocar o link. E talvez um comentário assim, não sei se você sabe, o Rich Carey, né, que é uma pessoa que eu sigo, ele é um historiador, né? E é também a Cavalcante, né, no Brasil aqui, a Juliana Cavalcante também é historiadora, né? Então tem um grupo historiador, a própria Glorinha é historiadora, então tem um grupo historiador bem forte aí que tá no movimento ateísta. Legal. Pois é, eu vou lançar a segunda edição. Inclusive, estou fazendo algumas melhorias, né? Trazendo. Depois eu li Félix Guattari, que é um filósofo e psicólogo maravilhoso, que ele traz os conceitos das três ecologias, né? Os três humanas. E aí eu quero acrescentar isso nessa segunda edição e também trazer novas experiências, porque eu escrevi lá na pandemia. Então, da pandemia para cá, eu vivi e aprendi novas informações sobre sustentabilidade, educação ambiental, e aí eu estou atualizando o livro. O livro ele é organizado basicamente em 3 capítulos centrais. Eu vou contar toda a história e toda a parte de conceitos, de onde que a gente chegou nesse local de tanta devastação ambiental e desrespeito ao meio ambiente. Então, eu vou falar sobre concentração de poder, sobre monarquia, e eu vou falar sobre cultura, sobre a colonização, e eu vou falar também sobre educação, o modelo de educação que forma pessoas que não se importam com o meio ambiente. Então, eu vou trazer esses conceitos que eu peguei lá da universidade, né, do curso de História, das disciplinas de Educação e de Antropologia, e faço esse apanhado apresentando os problemas, as origens, as causas dos nossos problemas relacionados a meio ambiente e devastação ambiental. A segunda parte do livro, eu trago proposições positivas para a solução desses problemas. Então, eu vou falar da importância da desconcentração de poder e riqueza,
de conceitos de democracia e poder, inclusive a partir de conceitos como Pierre Bourdieu, sobre capital cultural, capital simbólico, de Max Weber, sobre os conceitos de poder e legitimidade. Aí eu vou falar também sobre educação, eu trago os conceitos que eu considero, assim, que eu aprendi melhores, e claro, eu incluo aí Paulo Freire, Anísio Teixeira, né, um dos fundadores da UNB, que vai falar sobre a escola nova e educação para a vida. Eu trago esses conceitos e vou reformulando, pegando o melhor dos autores sobre as melhores didáticas e metodologia da educação e trazendo isso para a nossa realidade hoje. E aí, o capítulo final, eu vou trazer a minha experiência, obviamente, da minha família, relacionada a isso, porque a gente saiu da cidade grande e veio viver essa experiência de ser novos rurais. Por que o livro chama Novos Rurais? Novos Rurais é um conceito que já vinha acontecendo de pessoas que já começou lá nos Estados Unidos com os movimentos ecologistas, Estados Unidos não, desculpa, na Europa, com movimentos de ecologistas, pessoas que já estavam assim decepcionadas com a vida urbana, com a concentração urbana, né? E decidiram fazer o retorno, o Fugeren Urben, né? Fugir da cidade, fugir do urbano, o retorno ao rural. E aí eu trago também no livro esse conceito, essa história, né? E que a gente aqui no Brasil, lá na Europa, isso começou na década de 70, 80, e aqui a gente começou agora, anos 2000, né, 2012, com aquela ideia de fim de mundo. Então, muita gente vendo que os problemas, as consequências dos problemas ecológicos, como, por exemplo, as enchentes, né, o aquecimento nas cidades é muito maior, as consequências, e estão procurando locais para sobreviver a esses impactos das nossas crises climáticas. Então, eu vou contar nisso as nossas experiências relacionadas à educação, à construção, à renda, a questão de onde você viver. Eu vou dar orientações e também orientar as pessoas a pesquisarem, porque nada está muito engessado. Então, basicamente, o livro é esse, contando no final as nossas experiências práticas nesse período todo e o que seria melhor para as pessoas que querem, né, buscar uma nova vida longe desses centros urbanos que vão estar cada vez mais impermeabilizados, cada vez mais com problemas relacionados ao meio ambiente, de como que a gente viver de forma menos concentrada, né, mais distribuída, a gente vai estar, inclusive, mais em contato com a natureza, a gente vai respirar um ar mais puro, a gente vai dormir melhor, porque, por exemplo, uma das questões que eu cito relacionadas ao aumento da violência, ela está relacionada às pessoas não terem privacidade mínima, não terem espaço, elas vivem muito amontoadas, muito tumultuadas, isso gera estresse, e quanto mais estresse, mais violência. Então, as pessoas... falta, inclusive, dentro do conceito de ecologia humana, qualidade de vida, né? Você vai ver, inclusive, eu trago também isso, o conceito de racismo ambiental, e como que, por exemplo, onde existe menos áreas verdes, quanto mais marginalizada, mais periférica é a população, porque a gente percebe que dos problemas da concentração de poder e riqueza na mão de poucos está em pegar as pessoas que são excluídas economicamente da sociedade e colocá-las amontoadas, seja em prédios, em microapartamentos e kitnets, ou em favelas, onde não se tem, ou se tem um mínimo de espaço de área verde. E aí o que acontece? Vai ter mais impermeabilização, vai ter mais calor, vai ter menos qualidade de vida, você vai ficar mais ouvindo o vizinho gritar e estressado, isso vai te trazer mais estresse, e aí vai gerar mais violência, porque você não tem qualidade de vida. E aí isso vai ter um reflexo em toda a sociedade. Então, é uma das questões que eu trago bastante no livro, é essa. Então, talvez uma coisa interessante para o público é entender, o seu trabalho, então, ele vem do mundo acadêmico? É um trabalho que nasce de pesquisa? E como que você traduz isso? Você traduz para um público geral?
Ou ele é um trabalho que exige um certo nível de habilidade técnica para ele? Na verdade, o artigo que eu escrevi na pós, ele é bem científico, ele tem mais rebuscado, mas quando eu trouxe o livro para escrever, eu tentei colocar ele numa linguagem mais popular possível. Inclusive, eu estou com uma outra ideia, assim que eu terminar essa revisão, de transformar ele em podcast, né? E por que eu falo em podcast? Porque a gente precisa fazer com que os conhecimentos da universidade cheguem à população, porque um dos grandes problemas é que a universidade acaba produzindo muito conhecimento que fica retroalimentando o ego dos acadêmicos e não sai, não vai para a sociedade. E é uma problemática, inclusive, que o Paulo Freire traz muito, da gente traduzir essa informação numa linguagem simples e acessível para que mais pessoas consigam entender e aplicar isso para a sua vida. Então, eu procuro fazer o mais simples possível, como se fosse você estivendo lendo uma revista, né? Um conteúdo com uma linguagem bem menos rebuscada, para que pessoas assim de nível fundamental, por exemplo, consigam entender. Talvez assim, para eu espero um público mais geral, um público ateísta, talvez a gente poderia tentar conectar um pouco. Você se define como ateísta, certo? Isso. Perfeito. Só para terminar essa parte do por que eu pensei na questão do podcast, inclusive faz parte da minha atuação de fazer mais vídeos para a internet para que as pessoas entendam mais sobre os conceitos de ecologia e que estão entrelaçados com cultura, política, educação, religião, porque o que acontece assim, a maioria da população não tem tempo e não tem o hábito de parar e ler. Então, a gente tem que aprender, inclusive enquanto intelectual, a entender essa situação que a gente vive hoje e colocar isso numa linguagem. Eu, por exemplo, hoje eu fiz várias atividades, mas tem o canal do professor Daniel Gontijo, que ele tem vários vídeos longos excelentes. Então, ele só está lá falando, conversando, e isso é tão legal, assim, porque enquanto eu estou fazendo um trabalho braçal, né, lavando uma louça, lavando uma roupa, limpando alguma coisa, eu coloco esse áudio e eu vou ouvindo e adquirindo conhecimento sem ter que precisar de um tempo extra para poder parar e ler, né? Então, a ideia de levar esses conhecimentos para as redes sociais e para um podcast é para que as pessoas realmente. Você está lá capinando um lote, você está fazendo uma atividade que você consegue ouvir, ou você está dirigindo, né? Levar essas informações. Inclusive, isso faz parte de o meu trabalho agora, que é de composição. Eu já compunha, mas eu quis compor músicas realmente que falassem desses problemas todos e entendendo a arte como uma das principais ferramentas de mudança de pensamento, de levar conhecimento pela arte, que é muito mais leve do que você estar dentro de uma sala de aula engessada ou de um livro, muito mais acessível. Então, eu, ultimamente, de forma bem densa, né, eu gosto muito de escrever poemas, também minha filha se chama Poema, eu sempre gostei muito. Escrevo desde o tempo da universidade, poemas, letras de música. E aí eu falei, eu quero focar também no tema sobre religião, ateísmo, sobre a hipocrisia das religiões nas músicas. E assim, Eu vi tem lá feito. no. Eu vi no canal do Mab, você compôs, você fez as músicas, você fez algumas críticas a Adão e Eva. Daqui eu Isso. sugiro quem quiser ir lá conferir, ficou muito bom. Eu gosto bastante, assim, porque um dos problemas que a arte pode ser um grande colaborador, né, para a gente melhorar e ajudar na evolução humana, mas ela também pode ser uma ferramenta de alienação. E um dos grandes problemas é você ter esse tipo de arte que seja acessível, esse tipo de informação para mais e mais pessoas. E a música serve muito para isso. Eu utilizei, inclusive, o mito de Adão e Eva, porque é o mito fundador do cristianismo, né? E ali tem muitas mensagens subliminares. Então, tem, por exemplo, o fruto do pecado é o conhecimento, né? E aí essa música vai trabalhar lá com
o mito fundador, né, Mas do eu acho que cristianismo. a parte, não sei se você concorda comigo, a parte mais grotesca é que quem é tentado é a mulher, e a mulher puxa o homem, né? Então a mulher é sempre responsabilizada, o homem foi puxado pela mulher. E José Saramago faz um excelente trabalho no Evangelho segundo Jesus Cristo, ele faz um trabalho peculiar de mostrar essa hipocrisia, de que no cristianismo a mulher é sempre a tentadora, ela é sempre aquela que tenta o homem é sempre inocente. É um sistema de crenças, né, de dominação de mentes, uma tecnologia muito rebuscada, inclusive, o cristianismo é uma dessas religiões muito fortes, e ele conseguiu ali regulamentar e fazer com que as pessoas aceitassem como natural, como um propósito divino, a submissão da mulher, a escravidão, o neocionismo, que é a ideia de que se antes só os judeus acreditavam no Velho Testamento, né, de que eles eram o povo escolhido, a partir da invenção do cristianismo, eles também passam a utilizar essa crença de que eles são o povo escolhido e a partir Mas dessa crença eles vão dominar, agora, né? agora os próprios americanos, né? Os mormons, por exemplo, é uma reinvenção disso. Agora quem é o povo escolhido são os norte-americanos, não mais da Israel, são estadunidenses, eles são o povo escolhido agora. Mudaram só o Isso. endereço. Inclusive, quando um dos livros assim da universidade que me abriu muito a mente é A Ética Protestante, de Max Weber. Quem não leu, leia. É um livro que tem quase 200 anos, mas ele é muito atual e ele ali ele destrincha, né, como que o surgimento de uma nova classe econômica, que é a burguesia, ela ascende economicamente, mas ela estava sendo muito julgada pela elite, que era a nobreza e o clero. E na ideia cristã, que era católica na época, eles condenavam a usura. E a usura é o quê? É emprestar dinheiro com juros. Então, surge uma nova classe econômica, que são os comerciantes, os novos comércios e pequenas indústrias de artesão, que vai crescendo e chega na Revolução Industrial, e eles precisavam de um sistema de crenças que justificasse e que desse um poder, inclusive, para essa nova classe. É aí que surge o protestantismo. E os Estados Unidos ele foi colonizado pela grande maioria por esses protestantes. E essa crença, né, inclusive, de que eles são o povo escolhido de Deus e de que existe uma predestinação, a ideia de meritocracia, ela está toda dentro dessa ética protestante que o Max Weber destrincha muito perfeitamente e que, inclusive, ela é utilizada novamente, porque o cristianismo, como sistema religioso, ele se adaptou a partir do judaísmo e fez a seleção do que quis de valores, depois foi para o protestantismo na colonização dos Estados Unidos, e, inclusive, é um tema que eu abordo do livro, que eu acho que é perfeitamente também colocado no documentário da Petra Costa, que chama Apocalipse nos Trópicos, onde ela fala como que essa ideologia do protestantismo chega ao Brasil com um projeto patrocinado, inclusive, para moldar a cultura brasileira para essa nova ideologia de meritocracia e de domínio, de poder, que a gente chega hoje, que a gente chama de teologia de domínio, e que vai refletir, inclusive, nas nossas eleições, né, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Trump, né? Trump, inclusive, eu acompanho alguns podcasts americanos e Trump eu já vi alguns casos bizarros, né? Eu já vi uma moça comentando que na igreja dela cristã, né, que era o ensino doméstico, eles aprendiam a idolatrar a bandeira americana como se fosse um símbolo religioso, idolatrar o capitalismo, né? Ela falou que aprendia todos os dias a idolatrar meio que fosse um deus mesmo, sabe? Trump entra nessa esteira desse nacionalismo cristão, né? Exatamente. E aí, assim, por exemplo, um dos outros conceitos que o Max Weber ele traz é a ideia de poder. Quais são os tipos de poder que são legitimizados no mundo como um todo, não só na nossa cultura? Nós vamos ter o poder, por exemplo, que é o mais comum hoje, é o democrático, que é as pessoas votam e assimilam e aceitam e legitimam esse poder a partir do voto. Então, ele é deputado, ele tem essa autoridade porque ele foi eleito. Mas nós temos vários outros tipos de poder.
Historicamente, no mundo ocidental, as monarquias elas foram legitimadas pela crença religiosa, pelo poder religioso, pelo clero. Então, você vai ver várias imagens, quando você analisa a historiografia, a iconografia histórica de várias imagens, os reis sendo abençoados, e tem um ritual de que o padre, o papa, coloca a coroa na cabeça do rei, né, para legitimar e para a população aceitar aquela liderança. E se você analisar, por exemplo, a Bíblia, né, e o Novo Testamento, que o pessoal fala, não, desconsidera o Velho Testamento, não vale, mas o Novo mesmo. Nós temos várias partes do Novo Testamento dizendo que toda autoridade foi dada por Deus, não existe nenhum líder na terra que não foi dada por Deus. Então, a partir desse conceito, é que a gente vai chegar, por exemplo, aos cristãos aceitarem um governo déspota como o Trump como o Bolsonaro foi, aceitando ele como uma autoridade, como um projeto de Deus, porque ele está sendo legitimado pela crença de que pode ser um nazista, como Hitler foi apoiado pelos cristãos, ou pode ser um bolsonarista, ou pode ser um trumpista, mas se está lá é porque Deus quis, e as pessoas não se questionam por que elas estão escolhendo isso, e tudo isso está baseado numa crença. E a estrutura religiosa que vem nesse projeto que os Estados Unidos patrocinam, inclusive, a vinda de pastores, né, para o Brasil, e essa troca, né, vai vários pastores para os Estados Unidos, agora estão indo, inclusive, até para Israel, né, para serem treinados nessa formação dessa nova religião que chega aqui no Brasil. Ela vem muito para construir esse poder a partir da fundação dessas igrejas, e que vão utilizar o altar, as igrejas e os eventos religiosos para eleger os seus candidatos de sua preferência. Então, assim, pessoas, inclusive, se você analisar do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, que vão aprovar leis, por exemplo, da privatização e da cessão dos nossos bens minerais para a exploração das empresas dos Estados Unidos. Então, assim, a religião ela está sendo utilizada como um projeto político de poder para impor governos aqui que a população acha que é ela que está escolhendo, mas ela está sendo levada a escolher governos que não vão defender o interesse nosso, do povo brasileiro, e vai utilizar os nossos recursos econômicos, naturais, para beneficiar bilionários e empresas multinacionais de quem está patrocinando esses governos. Então, é um projeto político de poder, assim como foi o próprio surgimento do cristianismo no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. E se você analisa de um ponto de vista cético, todos esses valores, como eu citei, um deles é toda autoridade que foi dada por Deus, nós temos outro, por exemplo, dai a César o que é de César. Vários trechos também do próprio Cristo falando isso, e que meu reino não é desse mundo, mas do outro, que você não se preocupe com esse mundo agora, com as desigualdades agora, porque Deus está no comando e está cuidando de tudo, e as pessoas deixam, inclusive, de se preocupar consigo, né? Elas aceitam a sua miséria, inclusive promove esse sentimento que o Friedrich Nietzsche fala da moral de escravos, né? De você vender tudo que tem e doar aos pobres. Quem em sã consciência faria isso sem viver com o mínimo numa sociedade? A estrutura ideológica criada, os livros, os textos escolhidos ali no Concílio de Nicéia foi propositalmente para que, eu falo em uma das músicas, para César poder dormir, porque é para as pessoas aceitarem a sua miséria, aceitarem o Império Romano, que estava em crise com tantas revoltas dos cristãos primitivos na época, e criar um sistema político, ideológico, baseado em crenças religiosas, e isso perdurou 2.000 anos, nós estamos em 2026, depois de Cristo. Então, por isso que eu falo que é um sistema de tecnologia social, de manipulação de mentes, muito eficiente. Foi muito bem elaborado, muito bem Então, elaborado. esse tem um ponto interessante aqui.
Às vezes, eu publiquei nesse canal aqui um episódio criticando um historiador chamado Cercas, né, que ele fez uma entrevista ao BBC News. Ele fica surpreso como que o cristianismo sobreviveu há tanto tempo, mas eu não acho que o Império Romano escolheu o cristianismo de forma aleatória, né? Ele viu que uma oportunidade de controle mesmo da massa, né? E isso explicaria por que sobreviveu tanto tempo, né? O secretismo também explica, né? Durante a história, o cristianismo vai absorvendo várias culturas, inclusive o próprio feminismo, né? As sufragistas, na verdade, foram absorvidas pelo cristianismo. Então, o cristianismo vai absorvendo tudo, ele combate primeiro, depois que ele não consegue mais combater, ele absorve, né? É um processo Ele bem interessante. faz essas reformas, né, como foi a reforma protestante. Então, ele absorveu a moral burguesa de acumulação de capital a partir de uma nova classe social emergente ali que vai adquirindo poder. Mas quem estuda, né, profundamente as raízes dessa moral cristã não tem condições nenhuma. Quem tem um mínimo de senso crítico e cérebro funcionando e entende toda essa história, não tem como aceitar essa religião como referência moral, né, muito menos aceitar participar de qualquer ritual nesse sentido. Antes da gente, na verdade, eu queria entrar no tópico principal da live. Nós já estamos passando de meia hora e eu queria talvez fazer um comentário geral e a gente talvez a gente focar um pouco mais no seu livro, né, e dar um pouco mais de foco. Eu queria começar destacando que o Sam Harris, né, no livro A Morte da Fé, em várias suas palestras, ele sempre fala de uma coisa que eu acho muito importante, né? Ele fala que a gente criou uma blindagem que a religião nunca pode ser criticada, né? A religião entende o cristianismo, principalmente, né? E eu já tive essa experiência no meu livro Cientista para Não Cientista, volume 1, Ciência para Não Cientista, volume 2, Religião. Eu lembro que eu plotei vários gráficos, né? Eu comparei a religiosidade de cada país versus vários índices, né? Eu comparei violência, IDH, por exemplo. O país mais cristão, em geral, tem o IDH mais baixo, né? Esses são países mais pobres, que são mais, quanto mais cristão, menor o IDH de um país. E eu lembro que depois eu fiz com países, eu fiz com estados brasileiros, descobri que outras pessoas fizeram o mesmo nos Estados Unidos, deu o mesmo resultado. Eu lembro que eu compartilhei com um amigo cristão, né, que tem curso superior. Eu falo curso superior porque não é uma pessoa que tem curso superior não é um idiota. Ele é inteligente o suficiente para fazer um curso superior, mas é cristão. E a primeira reação clássica é dizer: ah, será que esse pessoal da pesquisa é cristão de verdade, né? Quer falar do nenhum escocês verdadeiro. Quando eles veem um resultado que não elogia o cristianismo, a tática é sair pela tangente. Então a gente protege culturalmente o cristianismo, né? Todas as vezes que o Sam Harris começa o livro dele comentando o caso de um rapaz que se estoura no ônibus, né? O cara colocou uma bomba no peito, cheio de pregos, e se matou dentro do ônibus, né? Aí ele comenta que a imprensa tentou de tudo para não culpar a religião. Ah, o cara era isso, mas ele nunca. O cara pertencia ao islamismo, a família tinha origem islâmica, fundamentalista, mas a mídia tenta proteger a imagem da religião, né? Então, o seu caso eu acho muito corajoso, porque talvez você poderia elaborar um pouco mais isso. Eu ouvi lá na live do MAB, né? Você comentando sobre. Você comentou comigo também pelo WhatsApp, no background, você chegou a escrever, tá até na descrição da live, a sua coragem de pegar o mal pela raiz, né? Eu já tinha ouvido essa história antes, né? De que o cristianismo tem conexão com a degradação ambiental, a mentalidade cristã. Uma vez eu estava vendo um debate do apologista cristão de Souza, e o de Souza, que é um apologético cristão, eu observei vários comportamentos no pensamento dele que era típico de negacionista, né? Eu pensei, eu vou fazer uma pesquisa para descobrir se isso é um padrão. E é um padrão. Existe um padrão entre negacionismo e cristianismo. Então, aparentemente, você podia elaborar um pouco melhor. Você trabalha isso no seu livro, né? Você vai lá na base, né? Que o pensamento cristão, ele é um pensamento que cria uma mentalidade. As pessoas existe um esforço coletivo de dizer que a fé é uma questão pessoal, né? A fé é uma coisa pessoal, a fé não tem nada a ver com política. Não, a fé é uma questão pública, né? A pessoa de fé, ela ganha a fé, mas é um sistema operacional, né? Você aparentemente pega esse sistema operacional e aplica ele à questão ambiental, né? Você fala, a questão ambiental não é meramente um bando de empresas como a Vale, né? Eu moro perto da Vale. Não são empresas malucas que fazem besteira, né? Tem também a parte religiosa, né? Que valida, né? Tem a parte na Bíblia que diz que Deus deu o mundo a
a humanidade para ter controle sobre as bestas e as feras, né? Basicamente, em Gênesis, Deus fala que o mundo é do ser humano, né? Para o ser humano fazer o que ele quiser. Então, talvez você podia elaborar um pouco mais sobre isso, né? Como que você trabalha Ah, isso com no livro, certeza. né? Na segunda edição, eu estou trabalhando isso mais profundamente, porque na primeira eu trabalhei muito com a ideia de a gente respeitar a diversidade cultural, inclusive estar relacionada à diversidade religiosa. E na segunda edição eu já estou um pouco menos afeita a essa ideia, principalmente depois do que aconteceu, de perceber como a religião cristã influenciou nas eleições aqui no Brasil. Primeiro, para quem é cristão e vive e tem família e vive numa sociedade de maioria cristã, é muito difícil você negar isso, porque você vai ter muitos desafetos. Né? Eu sei isso pela prática. Assim, esse carnaval mesmo, carnaval é uma festa, né, muito diversa. E aí eu estava conversando com uma pessoa lá, com uma mulher que eu conheci, não sei o quê. Aí soltou assim, ela falou assim: ah, graças a Deus, você também tem que agradecer a Deus, alguma coisa assim. Eu falei: não, não agradeço a Deus, não, agradeço a mim, sou eu que estou pagando essa conta. E ela: ai, você não acredita em Deus? E tipo assim, a gente estava de boa conversando. Quando eu falei que eu não acreditava, essa mulher fechou o tempo comigo, ela não queria, ela fechou o tempo. Eu tive que sair assim, porque ela ficou com um olhar tão horroroso para mim que eu fiquei com medo dela querer me bater. Então eu falei: ah, então eu vou ali, não volto nunca mais. Acabei de conhecer, né? A pessoa já está me tratando assim. Então, numa sociedade que essa crença é tão forte, numa sociedade que historicamente matou tantas pessoas porque questionaram esses dogmas nessas crenças, que atrapalhou tanto o desenvolvimento da ciência, que ajudou a formar monarquias, que fez colonização, que justificou a escravidão, que justificou a ideia de povo escolhido de Deus para levar esse evangelho e colonizar os outros povos. É muito difícil você ir contra isso tudo, porque você vai muitas vezes contra a sua família, contra os seus, e às vezes as pessoas ficam no armário. Eu fiquei no armário um tempão, assim, e aí quando eu vi a situação se agravando cada vez mais, falei: eu não posso ficar de camarote assistindo esse absurdo. Mas se você analisa, e eu coloco isso no livro agora muito mais escrachado, assim, eu acho que considero que se a gente quiser sobreviver enquanto espécie humana, a gente precisa separar definitivamente o Estado da religião. Não é proibir religião. Acho que a fé é algo que é do seu íntimo particular, vai rezar na sua casa, na sua igreja, mas essa história tinha que ser totalmente proibida. Proselitismo religioso nas ruas, no metrô, no ônibus, nos espaços públicos, nas escolas que está acontecendo o horário bíblico, de intervalo bíblico, isso tudo tinha que ser assim, veementemente proibido. O Estado é laico, a educação tem que ser laica, a gente tem educação religiosa em escolas públicas, isso não poderia acontecer. E acontece muito nos interiores do país. E essa ideologia religiosa, ela, como eu falei, ela influencia tudo. Por quê? Por exemplo, tanto na questão das pessoas aceitarem governos, né, abusivos em todos os sentidos, corruptos, mas que é um projeto de Deus, que toda autoridade foi dada por Deus, então mesmo que ele esteja lá fazendo absurdos, falando absurdos, as pessoas aceitam porque Deus está no comando. E a ideia também, inclusive, que eu trago de que a religião, ela corrobora para a manutenção das desigualdades sociais, porque como analisou Nietzsche, é a moral de escravos. Então a pessoa, ela sente prazer, é uma moral masoquista, prazer em sofrer. Então, esse sentimento de que nós estamos aqui agora e que nós temos que desfrutar dessa vida e cuidar desse planeta, ele não é um sentimento, um valor dentro da ética cristã. É uma ética que vai levar para um futuro, depois do apocalipse ou depois da sua morte, para você pensar no céu. Como o Cristo mesmo fala: meu reino não é desse mundo. Né? O meu reino é do além. Então, não se preocupe com esse mundo. Obedeça, seja uma ovelhinha, obedeça, toda a autoridade foi dada por Deus, dai a César o que é de César, pague, não questione a autoridade. Então você vê por que os romanos criaram esses textos, né, para submeter as pessoas à autoridade romana.
e a aceitação dessa miséria como um propósito, uma oportunidade de Deus de você se redimir de algum pecado, seja lá de Adão e Eva, essa invenção, ou seja também pela ideia dos místicos que adotaram essa ideia, os espíritas, de que é um karma de outra vida que você está pagando. Então, se você nasceu pobre, você merece. Se você nasceu rico ou você ficou rico, você merece. Então, todas as religiões, a meu ver, vão dar no mesmo buraco, no mesmo problema, porque elas são legitimadas por uma autoridade dentro dessas religiões, né? Seja o pastor, o pajé, o padre, enfim, eles são todos legitimados porque eles supostamente dizem que eles têm um contato com Deus, eles são porta-voz de Deus, seja para escrever livros que vão trazer moral dentro desses livros, se é a favor ou não de aborto, se é a favor ou não de democracia. Essas autoridades religiosas, elas não vão ser autoridades democráticas, e se elas não vão ser democráticas, elas vão ser autoridades despóticas, impostas a partir de uma crença e não somente de violência. É claro que a violência também está aí, né? Quem detém o poder da polícia, o poder das armas, também tem esse poder. Mas dentro, hoje, eu vejo muito forte, né, aqui no Brasil, a ideologia protestante cristã intervindo muito forte politicamente, mas também dentro do movimento espírita. Você pode analisar que o Divaldo Franco, né, ele apoiou o Bolsonaro, então ele incentivou o voto dos seus seguidores a votar em Bolsonaro. E lá mesmo atrás, né, por exemplo, outro caso que eu cito é o caso do Chico Xavier, que parece mais um fantoche da ditadura, com o apoio da Rede Globo para fazer aquele programa Pinga Fogo, e várias frases e livros que ele escreveu, inclusive frases do próprio programa, apoiando a ditadura, né, e difamando projetos que seriam mais de esquerda, comunistas, e que Deus estaria ali cuidando de tudo e que aquilo tem um propósito divino. Então, tudo dentro do conceito de religião que eu analiso nesses eventos históricos, desde a Roma Antiga até hoje, é uma ferramenta de alienação da população para mantê-la omissa, né, mansa e passiva diante de governos que não vão trabalhar a favor da população, mas sim para a manutenção da concentração de poder e riqueza na mão de poucos. Perfeito. Antes de entrar no próximo tópico, que também é um tópico muito importante, eu queria fazer pedir para você talvez esclarecer, porque existe muita confusão com relação a isso, né? Quando as pessoas falam a palavra religião, eu tenho observado que sempre as religiões abraâmicas, mas existem discussões, né, se o budismo seria religião, se as religiões africanas ou as religiões indígenas. Quando você fala de religião, você fala de religião teísta, né? Eu estou errado. Qualquer religião, mesmo que ela não seja estruturada Em de torno de forma Deus. organizada, né, em igrejas, em CNPJs, mas a crença em si, eu frequentei vários rituais, né? A crença em si ela é muito prejudicial. Inclusive, um outro ponto que ela traz, essa crença, né, de que é fazer com que as pessoas baixem a guarda de ser um cidadão ativo e de fiscalizar ou desconfiar dessas autoridades. Por que acontece, por exemplo, tantos abusos sexuais, abusos financeiros nesses meios religiosos, não somente cristãos, acontece muito no cristianismo, porque eles são majoritariamente a população maior é ali, então vai acontecer muito mais golpe ali dentro. Mas se você colocar e fizer uma pesquisa no Google mesmo, você vai ver que praticamente todas as religiões elas têm problemas relacionados a abusos, né, sexuais ou financeiros ou moral nesses espaços, porque as pessoas, quando elas entram nesses espaços, elas chegam inocentes, pura e besta, como diz Raul Seixas, e elas abrem a guarda e deixam suas crianças na mão de qualquer um. Então, é um espaço muito propício de controle, de poder e de cometer abusos, independente de qual religião que seja. Então, por isso que se a gente quiser realmente, de fato, uma sociedade mais justa, uma sociedade democrática que atenda os interesses da maioria e não somente de uma elite religiosa, a gente precisa de um Estado laico de verdade. Porque, por exemplo, mesmo que eu coloque lá a religião de uma cultura historicamente
marginalizada, digamos, uma religião africana ou uma religião indígena, o abuso de poder vai continuar acontecendo, porque aquela liderança, ele vai falar que as pessoas têm que fazer aquilo porque ele recebeu essa mensagem de algum espírito ou de algum Deus. E isso não tem comprovação, e aí é nisso que vai acontecer esse tipo de abuso. Então, quando você analisa, vai ver, por exemplo, os rituais indígenas com a ayahuasca, mesmo feito com indígenas. Tem casos de indígenas também cometendo abusos em nome da sua ideologia religiosa. Então, por isso que nessa segunda edição do livro, eu já dou essa limpada assim, nessa questão. Eu acho que a gente tem que ter, de fato, um Estado laico que regulamente. Você quer praticar religião? Vai praticar no seu âmbito privado. Escola, espaço público, as nossas leis, elas não têm que partir de parâmetros morais baseados em crenças. Eu trago muito isso. Talvez um ponto que você falou lá na live do MAB, mas você também falou comigo no WhatsApp, que eu acho interessante, porque no meu livro, que eu recomendo para as pessoas, né, que é uma coisa talvez um pouco diferente minha do meu livro, para as pessoas eu recomendo esse, mas você disse uma coisa que para mim é um pouco diferente. Eu sempre vi o BBB, né, Bala, Boi e Bíblia, como sendo algo meramente uma brincadeira, né, tipo assim, rima dos três Bs, né. Eu via os três Bs como independentes, mas você parece comentar no seu livro, ou pelo menos na sua forma de pensar, que não são tão independentes assim, porque parece que o boi conversa com a Bíblia. Eu sabia que a Bíblia conversa com a bala, isso já não é novidade para mim, mas eu, não achava, eu nunca tinha pensado muito o boi conversado com a Bíblia conversando com o boi, mas a Bíblia conversando com a Bíblia conversando com a bala é o bolsonarismo, né? Eu sabia das alianças, eu tô consciente das alianças entre o bolsonarismo, a forma ruralista, né, predatória, isso eu já sabia, mas eu só não tinha uma noção de que a Bíblia, né, os religiosos estavam também envolvidos, né? Eu sabia que Bolsonaro servia como um prego, né, juntava os três Bs, né, no bolsonarismo, mas eu só não tinha noção de que havia comunicação entre a Bíblia e o boi. Talvez podia parar um É, pouco. a própria ideia também, na história, a gente vê assim, o boi existia aqui, com quem veio o boi? Com a colonização cristã, né? E quando você vai analisar como que hoje os fazendeiros e como se deu a organização, a divisão do território brasileiro, desconsiderando os povos que aqui habitavam seus territórios e como se formaram as capitanias hereditárias e hoje os latifúndios, e quem é o dono desses latifúndios? A maioria vai ser indígena, negro ou branco europeu. E esse branco europeu, dono dessas fazendas, são de religiões de matrizes indígenas, africanas ou de uma religião de matriz ocidental cristã. Então, vai estar aí legitimado a gente vai juntar essa cultura e esses valores e essas práticas econômicas dentro de um projeto político em comum, porque o projeto político que os cristãos estão elegendo, né, promovidos pela religião cristã, vai ser esse projeto político que defende os interesses dos pecuaristas, dos latifundiários cristãos. Eles estão juntos, né? Muitos da bancada ruralista e da bancada evangélica, eles estão votando praticamente igual nos mesmos projetos políticos, nas destinações dos recursos orçamentários do governo federal, eles estão também trabalhando conjuntamente. Então, é um projeto de colonização que vem se adaptando ao longo da história, mas que vem dentro de uma mesma linha de pensamento, que é essa linha de que se você tem a religião verdadeira, se você tem o Deus verdadeiro e você segue, você vai merecer a bênção de Deus, você vai ser abençoado com a terra, com os benefícios desse governo. E aí entra, por exemplo, o que Pierre Bourdieu, que é um grande sociólogo que eu gosto muito, o que ele fala do capital simbólico exercido por essa religião, porque as pessoas que cumprem os rituais, as formas de linguagem, a forma de se vestir e os valores desse colonizador que traz essa religião, elas vão ter muito mais privilégios diante
da sociedade do que pessoas que não têm esses símbolos, seja de vestir, de falar, de adoração. Então, acaba que a cultura, a religião, né, como elemento cultural, ela é mais uma ferramenta de exclusão social e que gera mais desigualdade e que justifica, inclusive, as desigualdades e mantém as pessoas excluídas, aceitando a sua exclusão com base numa crença que é uma mentira, que é que Deus destinou essa miséria de vida para você e não vai fazer as pessoas entenderem que a miséria e a exclusão social e a desigualdade social que a população vive, tudo isso é consequência de um processo colonizador, excludente, que utilizou e ainda utiliza a religião para poder dominar. Perfeito. Nós estamos chegando a 1 hora, que seria mais ou menos o que a gente tinha pensado. Nós temos duas opções agora. A gente pode encerrar, se você estiver ocupada, ou a gente pode fazer uma segunda parte, talvez mais umas meia hora, mas se você estiver disponível, uma conversa mais espontânea com a escritora. Você prefere deixar para fazer uma live futura ou você prefere que a gente continue? A gente pode continuar. Eu preciso só de uma pausa para pegar uma água Vai lá, e eu ir ao espero. banheiro. Tá? Vai lá, enquanto isso Cinco eu vou falando com o minutinhos. pessoal. Vai lá, enquanto isso eu vou falando com o Vai pessoal. falando, eu já volto. Até mais. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa. A nossa escritora vai fazer vai ao banheiro, pegar uma água, coisa e tal. Lembrando que vocês podem deixar suas perguntas. E nessa segunda parte, nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Eu sou escritor, né? Eu escrevo livros, como você já sabe. A nossa convidada também é uma escritora. Então, nessa primeira parte, a gente falou do livro dela, né? Eu achei bem interessante porque o livro, ele desafia um pouco essa noção clássica, né? Como havia comentado anteriormente, escritores como Sam Harris, ele bate muito na tecla de que a religião muitas vezes é blindada, né? A gente vive numa sociedade onde que é, 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 as pessoas culpam tudo, né? Se você tem, eu, por exemplo, como eu comentei anteriormente, né? Eu tive a experiência de ter escrito um livro, né? E quando eu compartilhei o livro com alguns amigos próximos, né, esses amigos começaram a achar justificativa, né? Por exemplo, de que se as pessoas da pesquisa que eu estava fazendo seriam cristãos de verdade, né? Ou seja, perfeito. Já tenho uma pergunta aqui, eu vou separar, já colocar a estrelinha aqui. Quando ela chegar, a gente responde, né? Quando ela chegar, já coloquei uma estrelinha aqui. A primeira pergunta, José Pereira, né? Assim que ela voltar, a gente começa a responder, né? Então, o cristianismo, né, a religião em geral, ele, ele funciona meio como uma blindagem, né? O Sam Harris fala muito isso, né? Quando o rapaz explodiu no ônibus, né, aparece logo na introdução do livro A Morte da Fé, e o Sam Harris comenta exatamente isso, né? De que as pessoas vão achar todo tipo de justificativa, né? Elas vão dizer que era uma questão econômica, era uma questão de educação. E muitas vezes no Brasil a gente tem esse mesmo problema, né? Eu passo muito por isso, né? Porque eu escrevo livros sobre religião, criticando religião. Eu sempre recebo resistência, especialmente de cristão, né? É difícil. Um cristão nunca vai admitir que a religião dele tem defeito, tem problemas. Ele sempre vai achar uma forma de dizer que, mas a humanidade é corrupta, mas as pessoas são corruptas. O famoso caso a religião faz o mal. Aí eles falam, mas a ciência cria a bomba atômica, né? Então é uma comparação tosca, né? A ciência não te diz o que fazer, ela te diz como se comportar. Tem a ver com o livro que eu estou lançando, meu mais novo livro que eu vou lançar agora, no qual eu comparo Bertrand Russell com Albert Einstein, né? A nossa convidada está de volta, né? Eu vou trazer ela para o palco novamente aqui. E Aproveitei para comer uma banana aqui do quintal, porque eu não é jantei bom, né? ainda. Viver no. Então você está no local mais rural, né? É bom que dá para cultivar, dá para viver uma vida um pouco mais simples. Gente, muito bom esse papo, agradeço desde já a oportunidade de estar falando sobre o livro. Eu amo escrever, inclusive eu estou pensando em escrever um outro livro já.
E eu queria trazer aqui, eu fiz alguns pontos que você estava falando agora sobre como os religiosos gostam de justificar a sua religião, né? Vamos trazer alguns contos da Bíblia, porque, como eu disse, eu fui cristã e eu li a Bíblia, então eu entendo de viver lá dentro bastante dessa moral e, obviamente, também de estudar essa religião a partir inclusive de Nietzsche, que me influenciou muito, né, o livro Anticristo. Então, vamos lá. Como que a moral cristã é antiética e ela é uma moral que defende a destruição ambiental. No conto da figueira, o Cristo, ele está, provavelmente ele deve estar com bastante fome, porque ele ficou bem irritado, pessoas com fome ficam bem irritadas. E a figueira, no conto, ela não estava na época de produzir. E o Cristo passa por ela, vê que ela não estava produzindo, então não dá para ele o que ele quer. Ele fica brabo e solta um raio, sei lá, mete o fogo e mata a figueira. Mas você tem que pensar que o Cristo ele é Deus. Se ele é Deus, ele é super poderoso, ele é onipotente, ele anda por sobre as águas, ele transforma água em vinho, ele faz milagre, ele faz o morto nascer. Ele não podia simplesmente fazer com que aquela árvore produzisse frutos? Ele não podia, ao invés de queimar? Qual é a moral que está sendo colocada dentro desse conto? A moral é de que a natureza tem que servir ao ser humano ou a Deus. Se ela não serve, ela pode ser destruída. Então, aí nós já temos essa moral antiética de destruição ambiental. Nós vamos ter um outro exemplo que é o Jesus expulsando os demônios das pessoas e ele joga esses demônios sobre os porcos. Tá, esse Jesus é Deus. Ele sabe que nós hoje entenderíamos que os animais sentem dor. Ele deveria saber que os animais sentem dor e não deve ser nada agradável ter demônios no seu corpo. Ele poderia simplesmente ter feito esses demônios desaparecerem. Ele não fez isso. Ele jogou nos porcos. Ele não considera os porcos. Como que ele pode ser um Deus bom porque ele não se preocupa com esses animais? Aí você olha para o Velho Testamento, está cheio lá de sacrifício de animais. E, obviamente, também outros inúmeros valores imorais, e inclusive de justificar a escravidão, a tomada de terras de outros povos e ficar só com as meninas virgens. Então, o Deus onipotente, onisciente, que sabe do passado, do presente, do futuro, sabe de tudo, ele não saberia que hoje nós iríamos olhar para essas histórias e iríamos julgá-las como imorais. Ele não é um suprassumo da ética, da bondade, do amor e onisciente? Por que ele não ensinou já desde o Velho Testamento, inclusive no Novo, histórias e contos que trouxessem uma moral realmente relevante para a humanidade? Não, o que prova que esse livro ele não foi inspirado por Deus, ele não é um livro que a gente deve seguir como base moral ética. Ele é apenas um apanhado de escritos de pessoas, de homens misóginos, escravocratas, que escreveram moral para manter o povo submisso, obediente e aceitando a opressão. É uma moral, inclusive uma tecnologia social para a colonização. Porque você olha junto com as grandes navegações, os navios que chegavam aqui, as caravelas que chegavam aqui, não vinham somente homens armados, vinham os jesuítas para catequizar a mente, para domesticar, para amansar essas pessoas. Aí a gente vai ter também a ideia lá dentro desses contos do paraíso em outra vida. Então, assim, ao invés de você cuidar desse planeta agora, separar o lixo agora, pensar em preservação ambiental, vai estar sempre pensando nesse além, nesse pós-vida, seja pós-morte ou pós-apocalipse, que o reino de Deus é no outro mundo e que agora você não deve se preocupar com materialidade. E aí acaba que a alienação, o nível de ignorância é tão grande que as pessoas não se importam em eleger candidatos que vão afrouxar as leis ambientais. Então, realmente,
Eu acho que quem escreveu esse livro sabia que a consequência ia ser o apocalipse mesmo, assim, porque eu acho que ele já fez para devastar. Eu acho que ele estava prevendo que tudo que ele estava pregando ali era para o fim do mundo. E, como eu disse, a ideia dessa ideia de que seriam o povo escolhido e que poderiam tomar outras terras e fazer o que quisessem. Inclusive, essa moral está tanto no cristianismo quanto no espiritismo também, né? Eu vejo muito aqui onde eu resido, tem muitos espíritas falando, olha, os países africanos, os africanos são tão pobres assim porque eles não adoram o Deus verdadeiro, porque se eles adorassem, Deus iria abençoá-los, e por isso que a gente precisa levar o evangelho, por isso que a gente precisa estar evangelizando, inclusive os indígenas, porque está lá na Bíblia que tem que levar o evangelho aos 4 cantos do mundo, né? Para que Deus volte e a gente comece o paraíso tão prometido. Ou seja, está ali colocando a crença nas pessoas de trabalhar, inclusive, de graça, os cristãos, para ficar trabalhando de missionário, de evangelizador, destruindo as culturas dos outros povos em nome de uma crença religiosa, sem considerar, por exemplo, que a gente precisa valorizar e preservar a diversidade biológica e, consequentemente, a diversidade cultural. Essa monocultura, como eu disse lá no início, de que esse cristianismo vem promover essa monocultura, colocando todo mundo para pensar igual, fazer igual, os mesmos rituais, das mesmas datas, falar todos a mesma língua, é tudo para controle e tomada de terras e destruição etnocida de outras culturas. Então, isso é um projeto contínuo que vem desde a colonização, começou lá com os católicos, e hoje o braço forte desse cristianismo neocolonizador, imperialista, ele está sendo executado aqui nas Américas e nos países africanos, aqui na América e na África, pelos evangélicos, hoje muito mais forte. Os católicos estão ainda, mas não tanto naquela voracidade no início da colonização. Então, essa ideia da conversão indígena, que ela permanece, a conversão dos povos originários, a ideologia da crença cristã, ela é a readequação, a atualização dessa religião para continuar dominando corpos e mentes e tomando terras. Perfeito. Eu tirar uma dúvida, já que a gente está na segunda parte, tá um pouco mais menos focada. O seu nome Gaia Viva tem a ver com Nietzsche? Também tem a ver com Nietzsche. Foi uma empresa que eu abri há um tempo atrás. Eu prestava serviço de educação ambiental, né? E aí pensei, porque o Nietzsche ele fala muito da gente, né? Criar o nosso superego, esse nosso Deus, essa nossa Deus. Então eu acabei criando esse termo e aí adotei ele como meu segundo nome, até porque aqui na nossa sociedade a gente tem que aceitar o sobrenome da nossa família, né? Então eu não quero muito ter que estar divulgando esse sobrenome, até porque ele está ligado, inclusive, a um dos primeiros colonizadores de São Paulo. O meu sobrenome mesmo é Martins, e se você vai olhar, é um dos primeiros lá facínoras que chegaram para destruir os indígenas. Então eu não quero estar elevando esse sobrenome e falar, olha lá, mais um da família. Não, eu criei um outro sobrenome. Como eu não sou indígena mesmo, então, apesar da minha avó e minha bisavó serem, mas eu não consegui descobrir qual a etnia, não temos muito essa informação. Então eu falei, eu vou inventar um, e aí criei esse nome mesmo. Interessante, porque na verdade me lembrou da Gaia Ciência, me parece. Nietzsche, ele tem o livro, acho, Gaia Ciência, não falo o nome, Gaia Ciência, Gaia, não sei, não me lembro o nome muito bem, não. Mas ele me lembrou do Nietzsche, você também fala muito de Nietzsche também, eu pensei já essa correlação. Vou responder uma pergunta aqui. O José Pereira, né, perguntando aqui, o que fazer para ter um país efetivamente laico, né? Acho que essa é uma pergunta difícil, né? Porque você fala, por exemplo, no início da live você falou de várias coisas, inclusive nós vamos ter a nossa convidada que vai vir na próxima live, ela estava aqui na terça-feira, ela teve a coragem de se levantar diante para defender a filha, né? Que a filha não queria rezar e ela, como mãe, defendeu a filha, que a filha não tinha obrigado a rezar na sala de aula.
E você comentou no início da live sobre o que seria um ideal para você de escola laica, que você não pode evangelizar, você não pode a sua fé é algo pessoal. Mas teve um caso no Brasil, nesse canal eu fiz um vídeo sobre, fiz mais de um vídeo sobre isso, né? De uma escola chamada Apóstolo Paulo, né? E um jovem foi impedido de evangelizar, né? E aparentemente a diretoria chamou a mãe do jovem, é, falou com ele e parece que os pais concordaram que ele não ia mais evangelizar na sala de aula, mas vários pastores, deputados fizeram um barulhão, eles disseram que vão entrar na justiça, de que o garoto tinha direito de evangelizar porque ninguém estava mandando ele, os pais não mandaram, e a escola não estava. Porque a justificativa é de que se você está fazendo de forma. Porque o Brasil é um pouco diferente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem uma constituição um pouco mais forte do que a nossa. O Brasil tem uma constituição meio meia-boca, porque ela fala que é laica, depois cita Deus, e depois fala que religião pode ser. Ela tem uma laicidade meio frouxa, né? Então, no seu caso, que você fala, por exemplo, no caso da escola, por exemplo, o rapazinho lá que queria evangelizar, né? Aí os pastores, deputados falaram que vão entrar na justiça, porque a escola deveria permitir que ele evangelizasse no recreio. E para mim acho complexo, porque no nosso Estado laico, no Estado laico que nós temos atualmente, há muito espaço para quebrar a nossa laicidade, né? A nossa Constituição ela é uma bagunça, então ela abre muitas brechas, né? Então, o que fazer para a gente ter um Estado laico de verdade, né? Eu preferiria um Eu, Estado laico como se descreveu, mas eu sei das dificuldades constitucionais para conseguir isso. a gente tem várias brechas, mas a gente tem leis boas. Se eu pudesse promover uma reforma na Constituição em que ela fosse mais enxuta e mais ampla conceitualmente, deixando muitos detalhes para outras leis infralegais, eu acho que seria melhor, né? Mas a gente precisa regulamentar, e mesmo regulamentando, na prática, nosso país ele não é laico, como eu disse, ele mais de 80% da população é cristã. Então, muitas escolas, apesar, por exemplo, de ser proibido proselitismo religioso dentro da escola, seja feito pelo professor, pelo diretor, pelo pastor, pelo aluno, é proibido. Mas por que os deputados vão entrar na justiça? Porque eles sabem que existem brechas legais e eles sabem que existem juízes que são cristãos e que vão defender e essas elites, né, que estão no poder. Você pode analisar, por exemplo, os juízes no nosso país. Nós não temos nem 2% de juízes negros no nosso país. O pior são as mulheres, né? Só tem uma mulher no STF. Mulheres também não. Então, Tem uma assim, no STF. eles vão entrar no poder, apesar da gente ter uma lei, mas sabem que muitas vezes esse juiz não vai julgar baseado em lei, ele vai julgar baseado na sua crença, no seu valor e de que é importante Ou até levar no a seu moral medo, né? cristã para a escola. Porque até no seu medo, porque eu tava pensando, nos meus livros eu penso muito sobre isso, eu reflito muito. Por que o STF decidiu manter o crucifixo nas paredes, né? Eu acho que, em parte, é o medo, porque acho que muitos juízes que são mais conservadores, mais tradicionais, eles acreditam, talvez, mesmo que eles não tenham consciência disso, de que o cristianismo é como um freio moral, né, na cabeça deles. Se você tirar o crucifixo, as pessoas vão enlouquecer. Que é uma maluquice, o cristianismo faz isso, ele cria na cabeça das pessoas um medo, né? Ele é a religião, inclusive o meu novo livro que eu vou lançar agora, Albert Einstein, eu comparo, Einstein chamava de religião do medo, né? Que as religiões abraâmicas que ele falava são baseadas no medo, né? Você assusta as pessoas, né? Então você cria aquele medo de um pânico moral, né? Como a falácia da ladeira escorregadia. Então, eu acho que parte do motivo porque o STF brasileiro não quis tirar o crucifixo é um certo medo, né? De que a religião Com era certeza. necessária. Inclusive, assim, se a pessoa conseguir ter um senso crítico analisando essa moral que está sendo colocada ali, e por que, por exemplo, acontecem tantos abusos, né, sexuais, só mostra que a moral da religião cristã ela não está mudando o comportamento das pessoas. Porque as pessoas vão continuar fazendo isso, principalmente em espaços onde as ovelhinhas, né, os seguidores, vão acreditar que as suas lideranças realmente estão ali fazendo uma bondade em nome de Deus, estão ali realmente fazendo algo em nome de Deus. Eu, inclusive,
tenho uma tese que é o seguinte: eu acredito que a maioria dos grandes líderes religiosos eles não acreditam em Deus, né? Eles utilizam. Eu acho que nós temos essa tese parecida. Eu falo o seguinte, que os líderes religiosos eles são um pouquinho mais ateus, porque se eles acreditassem naquelas besteiras, cara, eles não fariam aquilo, porque eu acho que eles são ateus, eles não chegam a ser 100% ateus. Tem um filme, né? Você citou um documentário, né? Que eu tenho um outro podcast, uma sessão pipoca, né? É o Ateísmo Debate, sessão pipoca. Eu comento documentário. Aí depois no futuro a gente pode combinar de você talvez escrever um texto, alguma coisa, mas tem uma série televisiva que infelizmente foi cancelada, só teve 2 temporadas, né? Chama Raised by Wolves, né? Criado por lobos, né? E eles tiveram só 2 temporadas. Lá tem um caso muito curioso, né? Eu já comentei isso várias no canal. O cara é uma ficção, né? Basicamente, os religiosos e os ateus entram em conflito, né? Eles começam em conflito armado. E acaba que os ateus decidem ir para outro planeta, né? Para fugir dos religiosos, né? E só que um ateu ficou para trás, uma família de ateus, né? E ele se infiltra um grupo dos religiosos para poder fugir da terra, né? Só que chegando lá, o cara começa a ser bajulado, porque ele roubou o espaço de um crente, né? De um ateu, de um crente líder religioso, né? Só que ele começa a gostar do poder, né? Aí ele começa a virar religioso, não porque é religioso, ele é ateu, mas ele começa a gostar da bajulação, ele começa a gostar da puxação de saco, aí ele vira um líder religioso, mas o cara é ateu. Exatamente. Então, eu entendo muito nessa perspectiva de que eles realmente não acreditam e utilizam isso porque são muitos privilégios, além do privilégio econômico, né? Nós temos o privilégio do capital social, do capital político social, a influência sobre várias pessoas. Inclusive, eu trago como exemplo o próprio Chico Xavier, que é uma grande liderança que fala, mas ele foi muito bom porque ele fez muita caridade e ele não quis nada disso para si. Gente, o privilégio que ele tinha, onde ele ia, o pessoal tinha hospedagem, queria receber ele em casa, vem ficar aqui. A quantidade de pessoas que ele poderia influenciar, que ele recebia de presentes, isso tudo traz um capital político-social muito grande que ele pode estar influenciando. Se você me apoiar, chega lá um político e falar para votar em mim, ou não votar em fulano, não votar, digamos, na esquerda, vote na direita, vai ser as pessoas vão obedecer o que ele fala, né? E aí, quando você olha historicamente com quem as lideranças dessa religião, seja católicos ou evangélicos, estão apoiando, são pessoas de um viés político conservador, seja da monarquia, seja agora da República. Eles estão alinhados com um projeto político ideológico de conservação, de conservar o poder e riqueza na mão de poucos. Por isso que eles estão tão alinhados, seja com ditadores, né, com bolsonaristas, porque Até é um projeto político ideológico a que própria usa a figura dela, religião para manipulação de opinião pública, né? até a figura do Elon Musk, né? O Elon Musk, ele fica falando que admira Jesus Cristo, que fica puxando o saco. Ele ajudou na confusão lá da Olimpíada em Paris, ele ficou divulgando que os cristãos deveriam reagir. O Elon Musk é outro, ele faz isso porque ele é rico, né? Ele mantém o país quietinho, manter os crentes calados, o cara vai ser o primeiro trilionário do mundo, né? Pra ele é vantagem ficar puxando saco de Jesus Cristo. Ele não é crente, não, ele não puxa saco, na verdade. Com certeza. Eu lembrei agora da frase de Napoleão, apesar de eu detestar da figura dele, mas ele disse uma coisa muito importante, né? A religião serve para que os pobres não matem os ricos. É perfeito, né? Eu já ouvi, acho que eu já ouvi Inclusive, essa frase. você Ou até próprio do próprio. Tinha a frase também do. Acho que é Sêneca, né? Acho que como é que é mesmo? O sábio sabe que a religião é falsa. O rico acha ela útil e acho que o pobre acha que ela é verdade. Eu preciso procurar, mas é uma isso, é uma frase bem coisa legal do assim. Sêneca. É uma coisa do Sêneca, eu achei muito bom, porque o Sêneca viveu antes do cristianismo, se não me falha a memória, o Sêneca viveu antes do cristianismo, ou durante o E cristianismo, eu não ele lembro. já trouxe essa análise muito bem feita. Então, se você olha para um ponto de vista tanto da historiografia, da história antiga, da grande história e da antropologia, ó, analisando inclusive as outras sociedades hoje que ainda têm religião, a religião ela está sempre atrelada
com o poder político. Você vai numa aldeia, né, tem várias no Brasil, inclusive, se você pesquisar, a mesma liderança que é a liderança religiosa, o pajé, ele também é a liderança política, porque o poder religioso ele é utilizado, essa manipulação de que essa liderança tem esse contato com o divino, tem um privilégio, eles vão se caminhar juntos, né? Eles vão exercer o poder de alguma forma juntos. Então, basicamente isso. Se você falou, inclusive, que o Elon Musk veio falar bem de Jesus, ele recentemente apareceu lá no. Ele fala, puxando saco de novo lá, recentemente, lá no Twitter, aparece com as marquinhas lá. Inclusive, quando eu comecei a sair do armário mesmo no meu ateísmo, porque eu fiquei muito tempo no armário, para evitar confrontos sociais no meu meio social, né, que é cheio de pessoas com crença, e é difícil, muita gente, né, acha, inclusive, quando eu saí do armário, eu falei assim, mas você agora vai ser uma pessoa imoral, você vai ser canalha, não sei o quê. Eu falei, gente, mas isso não tem nada a ver, na verdade eu não creio há muito tempo, e eu não vou mudar meu comportamento, porque eu entendo uma coisa básica, as leis de causa e consequência, e principalmente porque eu não nasci em berço de ouro, então assim, eu não vou ter um pai, né, que vai ter lá um poder de influência para poder me salvar lá num julgamento num tribunal. Então, assim, eu não tenho como simplesmente fugir da moral e querer fazer coisas erradas, porque eu não vou ter esse privilégio. Mas eu queria trazer aqui alguns trechos assim de passagens bíblicas, né? Porque as pessoas vêm falar assim, mas eu não sou religiosa, eu não frequento nem a igreja católica, nem a cristã, mas eu acredito nesse Deus, nesse Jesus. Jesus foi uma figura muito boa, ensinou a dividir, ensinou a compartilhar. Então, vamos analisar um pouquinho aqui alguns trechos, né? Eu já citei esses dois exemplos que, se você... e tem outro historiador que eu esqueci, ele é norte-americano, ele não acredita nem no Jesus histórico, né? Eu sou muito dessa Acho que é o Richard Carroll, talvez. Ele é famoso por isso, dizer. O Richard Carroll tô tentando trazer ele, pessoal. Tô conversando com ele por e-mail, mas ele não vai falar de Jesus, ele vai falar de moralidade. Ele publicou um artigo novo agora que tá desafiando o Sam Harris. Ele partiu para cima do Sam Harris. Vamos ver se trazer para cá. Massa, quero ver. Depois me manda esse artigo. E aí, assim, quando você olha para aquele momento histórico em que a Roma estava dominando os judeus estavam em crise existencial, material, religiosa, né? Por quê? Porque se eles eram o povo escolhido de Deus, por que eles estavam sofrendo aquela opressão e a tomada de poder pelos romanos? Então, existia uma crise. Eles já viviam a crença que estava lá no livro deles, da Torá, de que esse Messias iria vir para salvá-los. E aí eu acho que é como hoje. Nós não temos até hoje uns malucos aí falando que são o Messias, que são o Cristo. Nós não temos até hoje. Teve até o irmão de Jesus teve o irmão de Jesus na China. Deu muito sangue, matou milhões de chineses com a Revolução. O irmão de Jesus na China. Nossa. E aí você olha assim, se a gente, no século XXI, depois de todo o desenvolvimento sobre ciência, estudos históricos sobre religião, a gente vai ter um bando de maluco com traços fortes de esquizofrenia e dissociação cognitiva, andando por aí, vestido de Jesus, falando que é Jesus, e gente acreditando. Você vê vídeos dessas pessoas... É a síndrome de Israel, né? O nome chama síndrome de Jerusalém. Ele aparece até hoje, Jerusalém. Aí lá eles internam mesmo, uma síndrome de Jerusalém. Tá aparecendo até hoje, os caras. Que legal, que é Jesus. Não tinha essa síndrome, não. E aí você imagina isso há 2000 anos atrás. Nós tínhamos um monte de maluco querendo ser o Messias, ser o Cristo, porque traz privilégios sociais, como eu falei. Vai te trazer seguidores, você vai ter influência política e social diante da sua comunidade. Então, ali era um terreno fértil para esse bando de crente, né, querendo ser o Cristo. Então, provavelmente devia ter um monte. Quando tem um filme que eu amo, que é a Hipátia de Alexandria, né? Ela mostrando linda, a Hipátia. Eu já fiz várias músicas sobre ela. Esse canal é cheio de músicas sobre ela. A Hipátia, eu sou muito grande fã da Hipátia. Eu quero ver. E aí, tem várias músicas aqui. Você vai vendo assim, fala, cara, é um terreno fértil para maluco se manifestar, né? E aquilo vai ser retroalimentado, porque não se existia o que hoje a gente define naquela época como esquizofrenia, problema mental. As pessoas acreditavam, né,
que realmente tinham poderes mágicos ou que era esse filho de Deus. E aí nós vamos ter vários. Então, quando se escreveu esses livros, por exemplo, os 4 evangelhos de João, Mateus, agora eu esqueci, mas são os 4, eles são escritos posteriormente, né, 40 anos ou mais depois que eles viveram, eles não conversam entre si, e eles trazem contos. Por exemplo, eu queria trazer... Inclusive, quem tiver interesse, eu até tenho um livro, eu emprestei para o pastor, né? Acho que o pastor deve ter queimado ele, chama de Bíblia. Eu achei que o pastor, eu falei, vou emprestar para o pastor, eu arrependi, mas eu ter queimado meu livro, chama de Bíblia. Eu falo desses 4 evangelhos, eu falo deles, só que eu comparo com Jesus. Para mim é um personagem, é um herói de quadrinho. Eu vou usando os 4, os sinóticos, acho bem interessante, eu recomendo. Eu já escreveria trazendo ele assim como um maluco mesmo, sabe? Um maluco beleza, Então, mas tem uma teoria, chama trilema de Lewis, né? Que Jesus era, ou ele era maluco, ou ele era Deus, ou ele era Senhor, né? O Lewis fala que ele era Senhor, mas existe a possibilidade que ele era maluco mesmo, né? Eu acho que ele era maluco. Eu já fiz uma postagem aqui. Eu usei o Richard Carroll provando Jesus Cristo, no livro dele, né? Eu peguei o Richard Carroll, remisturei com o Bíblia e provei que Jesus era um maluco, tá? Aqui no canal. Quem quiser, pega o trilhão de Legal, aí eu vou relembrar aqui. Então, eu já falei sobre a história da figueira, né? Porque uma pessoa normal, né? Eu vou passar por um pé de limão, não tá na época de dar limão, eu vou matar o pé de limão. Gente, não tá na época do limão, eu não vou fazer isso. Mas não sei se você sabe não sei se você sabe, mas tem gente que reinterpreta dizendo que aquilo era os filhos de Israel, que Jesus não estava matando figueira, que era uma mensagem. Eu tô trazendo assim, tipo, que ele esteve com a figueira, né? E ele brigou com a figueira lá, brigando com a planta. É um forte indício. Nós temos eles desconsiderando os porcos, que ele podia simplesmente fazer desaparecer os demônios. Mas no meu livro de Bíblia eu explico por que aconteceu isso. Porque no livro de Bíblia eu comento o seguinte, que Marco, que é onde que ele mata os porcos, é o primeiro evangelho de Jesus. Então Jesus ainda não tinha poderes. Marcos é um evangelho seco. Então Jesus ainda não tinha poder. Jesus fica poderoso em João. Então, muito possivelmente, uma explicação é que Jesus era humano ali em Marco. Marco ele não era Deus ainda, ele era humano. Então ele não tinha poderes como tem João. João ele vira uma espécie de Superman. Então eu acho que uma explicação é essa, uma possível explicação. Aí tem outras partes, por exemplo, assim, que a maioria fala, mas Jesus é amor, que ele veio trazer o amor, ensinar a Isso vem de João, né? Isso foi criado em João. Aí, por exemplo, você vai ter lá partes que ele fala assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, trazer espada. Trazer espada, eu vim separar a mãe do filho, o filho da mãe, a esposa, não sei o quê. E assim, isso se reflete até hoje, porque assim, se ele até fala, se você está na sua família e o seu familiar, o seu cônjuge não me segue, não segue a Cristo, separe-se, vá para longe, né? E assim, o que é isso que seria uma dissociação cognitiva, né? E até hoje a gente vê assim pessoas, novos convertidos, casais que depois da conversão, geralmente a conversão é com a mulher, eles se separam, né? Mas tem muito. E aí, como que assim, é o amor, se você e fala de amar o inimigo, né? Mas você não vai amar o seu marido porque ele não aceita Jesus, mas amar o seu inimigo você vai. Então é uma moral totalmente de você aceitar o seu opressor, aceitar os romanos, aceitar o líder déspota, mas o seu marido ou sua mãe ou seu pai, por não aceitar o Jesus, você não vai aceitar eles. É uma outra parte. Você aceita, né? Isso é um símbolo de seita mesmo. Totalmente. Uma outra parte assim que eu vejo do conto também bíblico é como ele mostra que as pessoas têm que desrespeitar quem crê em outra religião. Quando ele chega lá em frente ao templo, o que acontece? Ele xinga as pessoas, ele ofende as pessoas, ele pega um chicote, começa a dar chicotada em todo mundo. E o que acontecia naquela época? Nós tínhamos os templos em que os judeus faziam sacrifícios de animais e levavam incenso, mirra lá para o templo, né? Ia lá na frente, naturalmente, onde tem demanda, vai ter gente vendendo, assim como hoje, por exemplo, lá na igreja de Nossa Senhora de Aparecida em São Paulo, vai ter pessoas lá vendendo água, vendendo comida. Mas aqui tem, inclusive onde que eu moro, aqui tem uma
festa que acontece todo ano, que é para Nossa Senhora da Lapa. É cheio de comerciante, uma bagunça, só tem comerciante, sabe? Não, vão Mas chicotear você os comerciantes. vai chicotear? Então, assim, do ponto de vista ético, moral, se ele era o Deus, o suprassumo, ele não saberia que hoje, e mesmo naquela época, isso é uma coisa de maluco, de gente que está em processo de dissociação total, né? E aí, se fosse hoje, por exemplo, um cristão chega nesses eventos religiosos e começa a chicotear e xingar os outros, o que isso vai acontecer? No mínimo, ele vai ser Tolerância, né? condenado, e além de sofrer processo por dano moral, dano material. Então, assim, não tem lógica uma pessoa dessa ser consciente, ser normal. Eu acho que Jesus não era normal, Mas não. E aí, só para é, finalizar, os contos, assim, ele fala sobre vender tudo que tem e dar aos pobres. Quem, em sã consciência, vai aconselhar outra pessoa a vender tudo que mas tem? Porque ele fazia, acontece muito. ele Acontece muito, fazia a gente isso vai ver os porque pastores utilizando isso até hoje, para as pessoas vendendo o pouco que tem, a geladeira dentro de casa, o botijão de gás para dar o dinheiro para o pastor. Eles utilizam essa ideologia até hoje. E, por fim, é a ideia de arrancar o olho ou a sua mão se ela estiver em pecado. Porque sim, é melhor você ficar sem a é, sua mão, sem o seu olho, do que no fogo do que eterno. Então, tem a ideia de fogo eterno. Qualquer pessoa em sã consciência, que é normal, não vai desejar o fogo eterno para ninguém que cometeu um erro ou um pecado, uma punição eterna. Ele fala, ele crê no fogo eterno, ele é o Deus do amor, mas ele fala em fogo eterno se você não aceitá-lo como Jesus. E se você tiver vontade de pegar alguma coisa, ou que o seu olho estiver olhando uma coisa que não é para você olhar, você vai arrancar fora. Gente, isso não tem como ser de uma pessoa normal estar aconselhando uma coisa dessa. deixa eu só dar uma boa noite aqui pro Dino, porque o Dino tá sempre o Legal. dinossauro, ele tá sempre participando do meu, sempre fazendo comentários quando eu posto um meme. Ele falou que não sabia que fazia live. Realmente, muito tempo que eu não faço live, eu tenho usado mais inteligência artificial. E nós já temos essa de hoje, mais uma já agendada, e talvez o Guilherme lá do MAB vai vir também. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, ó, essa pergunta eu acho interessante, né? O Flávio Dino se diz comunista, isso tem a ver com o que você falava anteriormente, tá? Anteriormente da parte mais de fundamentalismo religioso. Essa pergunta é interessante porque recentemente eu vi com essa bagunçada da família em conserva, né? O vídeo da família em conserva, aí o pessoal começou a postar outras coisas, né? Eu não sei se é verdade, se é artificial, se é inventado, mas aparentemente no carnaval, mas eu não sei se foi inventado, artificial, sem imagem, se isso aconteceu de verdade, mas eles colocaram uma foto de alguém no bloco de carnaval puxando Jesus Cristo, todo sangrando, o diabo puxando Jesus Cristo, aí diz assim, ó, a esquerda ri do seu Jesus Cristo, né? Eles falam como se a esquerda fosse ateia. A esquerda não é ateia, pessoal. A esquerda é católica. Então, assim, isso que ele está falando aqui, o Dino é católico, mas a esquerda tem senso crítico, né? É os evangélicos que não têm. Os evangélicos acham que Jesus Cristo é uma figura intocável. A esquerda é católica. O Lula visitou o Vaticano recentemente, a Dilma visitou o Acordo de Santa Sé. O que nós temos no Brasil é uma briga entre católicos e evangélicos. Os evangélicos apoiam o Bolsonaro e os católicos apoiam a esquerda, que é o Lula, né? Não sei o que Em você acha parte, né? disso. Só o pessoal da teologia da libertação, porque a igreja conservadora ortodoxa, a maioria dos padres não apoiam, né? Eu tenho aqui Você fala apoia quem? O padre Lula ou o aqui, Bolsonaro? apoia a esquerda, o Lula, né? Não apoia a esquerda. Teve padre aqui com vídeo, né? Falando mal do comunismo, né? E falando contra. Então, a gente tem na Igreja Católica, a gente vai ter o pessoal da teologia da libertação. Eu vejo hoje, por exemplo, essa esquerda, a gente tem que entender ela no seu lugar, o Dino, o Lula. Essa galera que viveu a ditadura, esses dinossauros da esquerda que estão vivos ainda, que viveram a ditadura, A própria eles Dilma, viram né? A Dilma foi torturada. a Dilma, eles viram que seria impossível chegar ao poder e fazer o mínimo possível de políticas públicas de redução de desigualdade social, indo contra a religião da maioria da população. Então, eles têm que apaziguar o discurso
para poder conseguir voto, porque imagina assim, vai uma pessoa que nem eu lá, né, falando de Jesus desse jeito, eu não vou conseguir voto de praticamente 80% da população, estou chamando Jesus de maluco. E teve gente que me chamou para participar de partido político, falou assim, você tem que amansar o discurso. Eu falei assim, se for para ter voto e ser eleita e chegar lá e não poder fazer o que eu acredito que seria o melhor de desenvolver leis em um estado laico, eu prefiro não chegar, mas eu entendo que ou a gente chega lá e conversa, dialoga e cria uma narrativa que agrega com a religião, ou não vai chegar nunca dentro do quadro social, ou teria que fazer uma guerra, mas como que essa esquerda que já tentou, né, e sofreu o que sofreu, mesmo democraticamente sofreu o que sofreu na ditadura, na guerrilha do Araguaia. Então tem sim que se aliar, inclusive foi o próprio processo dos movimentos sociais de base da teologia da libertação que ajudou essa esquerda a retornar, a se organizar, mas assim, eu acho que eles costuram muito e eles tentam tirar ali desse esgoto, dessa de Bíblia, né, desse livro, valores morais. Eu acho que eles tentam arrancar ali alguma coisa de boa para que possa orientar essa população que acredita no Cristo. Mas assim, eu tenho uma visão, eu já tive essa visão, inclusive, como quando eu fiz parte do MST e eu via, né? Eu enxergava esse Cristo dessa forma quando eu estava lá naquele meio, mas depois que eu comecei a ler o Anticristo de Nietzsche e ler outros filósofos e entender sobre moral e religião, eu hoje vejo realmente ele como um maluco, mas assim, eu entendo que a esquerda que tenta se manter no poder e que defende religião e que Lula, inclusive, apesar de ter sido tão atacado pelos evangélicos, não tem como ele não fazer aliança com esses evangélicos. Inclusive, teve um evento, acho que ano passado, no próprio Palácio, que ele estava vários pastores. Isso é tudo muito simbólico, abençoando ele. Pastor que falou mal, fez campanha contra, xingou o Lula. Aí ele estava lá fazendo oração junto, né? Até porque a gente tem que perdoar 70 Mas vezes. ele mudou o discurso, ele Mas eu começou a falar acho de igreja, ele começou a falar Lula, começou a falar de igreja, ele não falava muito de igreja, não. Começou com um discurso Eu acho meio. que eles tiveram que se adequar para se manter no poder, sabe? Hum. Essa esquerda de centro, porque não é uma esquerda mesmo, assim, mas e também não tem como ser, como é que a gente vai conseguir ser, sendo que a maioria da nossa população não quer falar de religião, não aceita que alguém critique a sua crença, não quer falar de política, a maioria das pessoas não querem, eles não querem discutir, eles não querem que se tire esse véu, que se decomponha todas essas descrenças. Então, para você chegar ao poder e fazer o mínimo, que é o mínimo do mínimo que eu acho que eles conseguem fazer, tem que fazer um discurso que vai aceitar ali a ideologia, a crença cristã. É meu caso o Lula, né? Quando eu comecei a pesquisar, eu tive de pesquisar muito para saber o que o Lula era. Eu descobri que ele era católico, mas eu não lembro do Lula falando de religião em público. Eu não recordo disso. Eu tive de pesquisar o que ele era, sabe? Agora, o Bolsonaro, todo mundo sabe, né? Tipo, o cara usava isso como pauta, né? Pauta de política. Exatamente. Aí tem gente que fala daquele padre Júlio Lancelotti, né, que faz um Lancelotti, ótimo né? trabalho com os moradores de rua. Eu acho bem admirável o que ele faz, assim, mas Inclusive, ele né? deixa Inclusive de o padre. viver a vida dele, sabe? No sentido, assim, de usufruir melhor da vida dele. Ele vive um excesso de doação. Essa é a minha perspectiva. E, É, assim, se eu, por exemplo, fosse trabalhar com ajudando os pobres, eu preferiria, por exemplo, ele que tem esse poder maior, né? A própria igreja lá dele condenou, mas né? ele foi afastado, você As sabe, né? Que a ações, igreja afastou ele agora, né? eu, se fosse ele com o capital político-social que ele tem, eu iria me candidatar e me eleger e fazer muito mais do que ele faz, dando comida para as pessoas na rua, fazer políticas públicas, utilizar o capital político-social que ele tem para chegar ao poder, ou ser um assistente social e agir de forma mais estratégica e organizada, porque tem até um vídeo que eu fiz essa semana, assim, como que a religião contribui para a manutenção e para o aprofundamento das desigualdades sociais, é fazer com que as pessoas, principalmente os cristãos, façam a caridade que é discricionária, geralmente no final de ano, faz lá a fotinha para parecer que é uma boa pessoa, mas no fundo, lá atrás, ele está defendendo governos que promovem a desigualdade, que não investem em política pública, que vota contra o gás, contra a Bolsa Família, contra a educação pública de qualidade, contra o sistema público de saúde. Então, é uma moral totalmente hipócrita. Por quê? Porque
o cristão em si, ele não gosta de se sentir igual e de justiça social de verdade. Ele gosta de se sentir superior e de que ele merece os privilégios sociais e o capital político-social que ele tem através da sua ideologia religiosa. Então, essa crença, ela, ao invés de a gente falar assim, não, isso aqui é um direito pela dignidade humana, ela vai atuar dentro da promoção do ego daquele que faz caridade de vez em quando, ao invés de apoiar governos, de fato, que vão defender os direitos humanos, a dignidade humana, né, a redução das desigualdades sociais, o respeito às terras indígenas, o respeito à religião dos outros. É uma religião de dominação e controle mesmo. Deixa eu pegar um comentário aqui, tem a ver com o que a gente conversou anteriormente, né? Jesus era um doidinho de barra. Com certeza. Eu acho que ele era meio pirado. Assim, eu não digo, eu não sei se ele era pirado no sentido no sentido de doente mental, mas com certeza ele tinha um complexo meio bizarro. Por exemplo, o caso do Chicote é um caso bizarro mesmo, porque uma das coisas que tem que lembrar é que quando Jesus pega o chicote, o cristianismo não existia, então ele defendia o quê? Né? Não existia uma religião. Então, assim, Mas ele era o Deus, gente. Ele era o Deus então, do amor, né? Mas aí tá a questão, né? Eu tenho um pastor que a gente tá meio. A gente conversava muito, mas acho que ele tá meio afastado. Acho que ele, depois que eu saí com o Mateus. A gente conversava, mas quando eu saí com o Mateus mesmo, na lata mesmo, acho que ele ficou meio assustado. Mas ele falava comigo assim: mas o do chicote é a única cena de Jesus nervoso, né? Eles usam isso como justificativa que Jesus é pacífico, até você mexer com Deus, né? Aí. Oi? Com a Figueira ele também ficou nervoso. Então, mas esse que é o ponto, né? Tem a Júlia. Não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Ele ficou nervoso em vários momentos. Então, mas esse que é o ponto. A Júlia, né? A Júlia alguma coisa, nesse canal tem vários vídeos. Ela fez ela era católica, ela virou ateia, né? E ela tem um stand-up de 2 horas. Ela comenta sobre isso, uma parte lá. Jesus era calminho. Ela falou, mas quando eu li a Bíblia, o cara tá bravo o tempo inteiro, nervoso o tempo inteiro. Então, eles usam o caso do chicote como sendo o único momento que Jesus é bravo. Mas, como você falou, quando você começa a ler a Bíblia, você vê que não é bem assim, né? O cara tá nervoso o tempo inteiro. Então, assim, eu não acho que ele era maluco, né? Esse exemplo, todos esses exemplos que ele tá, né? Quem escreveu esse livro, dando esses exemplos, é ensinando os seus seguidores, as suas ovelhinhas, de como deve agir diante do outro. Então, se você, no processo de colonização, essa ideologia vem, você vai lá e leva essa palavra. Se você não aceitar Jesus, é a morte, é a espada. É isso que ele está ensinando. A moral por trás é isso. Mas como eu disse, assim, eu vejo que não era só esse Jesus, tinham vários outros malucos ali, né? Então eles pegaram esse personagem que tinha vários ali se dizendo o Messias e pegou as partes que lhes interessavam, né? E foi escrevendo esse livro e colocou como base moral e que rege aí 2000 anos na nossa sociedade e trazendo muito estrago, né, para negros, indígenas, mulheres e para o meio ambiente. Deixa eu responder aqui. Eu sei esse Caio Fábio, eu não conheço ele, assim, eu sei o nome, eu sei que o nome aparece no YouTube. É aquele pastor. Aparece no YouTube. Eu não sei quem é. Não suporto. Então. Eu sei que o nome aparece. Acho que foi ele que o pastor uma vez me enviou um vídeo dele, talvez, não sei. Eu sei que ele aparece, não sei quem é, nunca eu já vi ele fazendo react dele. da Elaine e react da Elaine Souza e da Aline Câmara. E assim, react assim, ele não fundamenta o seu argumento, ele vai sempre num posicionamento de mansplaining, de difamar e a autoridade e a voz Mas é o que? Ele é pastor ou ex-pastor? Ele é pastor, e aí ele sempre vai assim, você não está errada, não por isso, você está errada porque você é traumatizada. É o típico, mas esse é o típico. Esse é o típico truque cristão, né? Esse pastor que eu converso, ele já me fez ficar nervoso por causa disso, porque uma vez eu tava conversando com ele, aí ele sempre faz isso, né? Mas você tem ódio de Deus, mas você tem ódio de Bolsonaro, você ama o Bolsonaro, é sempre transformar a argumentação. Eu escrevi um livro inteiro, né, como eu comentei sobre
Bolsonaro, eu mostrei o livro para ele, né? Ele, quando estava escrevendo o livro, aí ficou meio, você ama o Bolsonaro. Ele pega toda a minha argumentação e resume a um sentimento. Não, eu não amo o Bolsonaro, Uhum. mas é uma figura pública, né? Assim, eu não tenho o mínimo saco, saca, para poder estar dialogando com esse tipo de pessoa. Deixa ele fazer react, talvez um dia chegue nele, eu faço react dele. Mas, assim, hoje eu até vi um vídeo da Rita Lee, assim, que a Rita Lee, para mim, é uma grande diva, inspiradora, até para compor também. E aí ela, ela fala assim: se eu acho que se eu tivesse um diálogo com uma pessoa que nem essa, que ele fizesse o que ele fez com a Aline e com a Elaine, eu falo assim: vai tomar no seu. Sabe? Seu Esse que é tchau. meu medo, né? E, assim, Não às vezes tem eu vejo saco. às vezes eu vejo alguns debates, né? Alguns debates que eu fico pensando a mesma coisa, né? Por exemplo, quando o Gontijo versus 50 cristãos. Aí eu vi outros debates também recentemente daquele rapaz, o chileno versus cristãos, né? Aí eu fico pensando com a mesma coisa, né? Quanta paciência, cara. Será que eu teria essa Tem que paciência? ter. Porque é tanta bobagem que você ouve, cara. Acho Nossa que tem que senhora. tomar um calmante, assim, muito Você forte. preparar bem, preparar bem, porque assim, ver um cristão defender a escravidão, você vê uma coisa tão grotesca. E eu vi um debate de uma feminista, não, feminista não, de uma, acho que é a Ana alguma coisa, versus feministas, né? A mulher defendendo que homem é agredido, que homem precisa que a Lei Maria da Penha agride os homens. Eu pensei, mas que tem que ter muita paciência para ouvir isso, sabe? É muita coisa escrota mesmo, né? Eu acho que assim, se a pessoa parte do princípio, o básico é o seguinte: você acredita que Deus existe, que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, ele inspirou aquele livro. Aquele livro é a base, é a palavra de Deus e a base moral de vocês. Ele sabia que um dia a escravidão seria veementemente condenada. Como que ele permitiu que a pessoa escrevesse textos falando a favor Mas, da em escravidão, geral, falando a a favor de argumentação, misoginia e a de argumentação dos saques de cristãos, outros povos? a Só para argumentação concluir, dos cristãos, só para concluir, como que ele iria permitir isso? Ah, mas é a voz daquela pessoa, aquilo é o tempo histórico. Não, mas ele sabe do passado, do presente e futuro. Ele simplesmente poderia, como Deus, se ele realmente fosse Deus inspirando esse livro, ele ia falar assim: ei, não pode escrever isso, não. Manda um raio. Ele não separou o mar em duas partes? Por que ele não manda um raio e mata a pessoa que está escrevendo um livro errado em nome dele? Ele deixou é, publicar, ele deixou mas esse livro. É porque geralmente não assim, existe. eu fico vendo os debates, né? Por exemplo, o debate do Contígio teve essa palhaçada, teve o debate também fugiu a outra pessoa que fez um debate também, do Mila, não sei, Mila é o nome dele, Mia, não sei. Eles dão justificativas. Uma justificativa que eles deram é de que Deus não podia fazer nada porque ia destruir a economia, né? Essa é a destruição da economia. Então Deus tinha que manter a escravidão, que é um discurso dos Estados Unidos. Esse discurso é americano, ele veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos usavam o mesmo discurso. A outra desculpa é de que Deus não pode violar o livre-arbítrio, né? Eles falam que Deus tem que permitir a humanidade fazer o que eles querem, né? Deus não pode fazer nada porque é o livre-arbítrio, né? Você vai ouvindo cada coisa que chega a ser uma coisa assim. Eu gosto de brincar que o cristão ele é capaz de debater com você e dizer da seguinte forma: ou a raposa fica no galinheiro, ou a galinha também não fica, né? É uma argumentação que não tem pé na cabeça, né? Totalmente. Então é isso. Eu acho que a gente conversou bastante hoje. Tem muito conteúdo aí, né, para É quase fazer 2 horas de cortes, conteúdo, né? quase duas É, horas. e para quem futuramente vai ver, a live foi dividida em duas partes. Na primeira parte a gente falou do livro dela. O livro da Kelly ele está na sua segunda edição, né? A primeira edição não está disponível para ser feito comprar, mas assim que ela disponibilizar a segunda edição, a próxima edição eu ficarei feliz em disponibilizar o link para vocês. Na segunda parte a gente fez uma conversa mais descontraída, né? E fica o convite para o futuro, talvez a gente fazer outras conversas e é isso, a gente vai conversando e talvez quiser É fechar, isso. finalizar. É isso. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Siga a minha página, KC de Kelly Cristina, Gaia Viva Mas tudo junto. se No, você me mandou o link, se você mandou o link, tá na descrição. Mandei, tá aí embaixo, tá na descrição. Então, se vocês tiverem perguntas e quiserem que a gente faça uma outra live sobre outro tema, né?
a gente pode marcar, ou então que quiser que eu componha uma música sobre um tema que seja muito relevante, ou que eu faça um vídeo curto também na internet. Eu gosto de fazer muito a partir da demanda que as pessoas têm, né? Para a gente trazer essas reflexões para as nossas necessidades atuais. Então é isso, eu acho que foi bem produtivo. Só uma curiosidade antes de fechar, porque é uma pergunta que eu acho interessante, né? Que antes de fechar, porque você falou que compõe, né? Eu vi lá no canal do Mab, você canta muito bem, compõe muito bem, mas nós sabemos que você falou que usou inteligência artificial numa das suas músicas, né? Uhum. Acho que é um desafio para vocês, né? Porque no artificial ficou uma coisa meio quase perfeita às vezes, né? E para vocês que compõem, que você falou que tem, acho que seu marido ele trabalha com produção, então e deve ser um desafio enorme, né? Eu uso ela para fazer o rascunho, porque eu acho que não fica perfeito. Quando a gente estuda música, a gente vê que isso desumaniza. Por exemplo, eu já utilizei assim, eu mando para que a IA produza a letra no conteúdo que eu peço. Ela não consegue produzir o significado que eu quero que traga para o poema, sacou? Ela não consegue. Então, eu acabo utilizando os métodos clássicos de escrever, eu gosto de escrever à mão, eu gosto do trabalho da caligrafia também, eu gosto de olhar a minha letra. Mas você E toca é algum uma coisa. instrumento? Eu toco violão, mas eu não toco muito bem, não, gente. Eu sou É assim, de eu toco aço, até nylon? a cifra, é de aço. E aí, assim, eu toco bateria Mas é mais também. dedilhado, batida, Não, solo? mais batido. O meu esposo mesmo, ele que é músico, assim, eu gosto mais de escrever. O meu prazer mesmo é a escrita e a composição. Eu também crio melodias da minha mente, assim, às vezes eu sonho com a melodia também, porque eu sou hiperativa, eu fico pensando muito na música e aí, tipo, acabo sonhando com a música e ela vem, aí eu acordo e aí lembro do sonho e depois gravo no celular a melodia. Mas aí ajuda muito e facilita com que isso se concretize. E aí eu estou esperando meu esposo estar terminando o segundo CD dele, que eu tenho participação também nas composições e faço muito back vocal, tem música que eu canto também, mas eu vou fazer um CD meu, porque eu Mas sou mais resumindo, então, aguerrida então você se uniu. nessa temática herege, né? Então, eu vou fazer uma obra só sobre ateísmo mesmo, sobre e desconstrução de crenças. O que você ia perguntar? Então, resumindo, então, a sua relação com a AI, você trabalha junta, porque tem muita gente que quer, que tem medo, tem muita gente que fala mal. Parece que você fez uma simbiose mesmo, né? Você usa ela Ah, até um com certo certeza. ponto, você usa até um certo ponto para fazer rascunho, iniciar a ideia, mas depois, então você meio que se juntou com a IA. Você não diz, mas a IA. Muita gente cria um punhado de barreiras, medos. Você parece que se É, uniu a IA. apesar de eu gostar do passado, eu gosto do futuro também, eu gosto do presente. Então, para mim, são ferramentas, assim como, por exemplo, quando você olha para a escrita, é uma forma de você registrar a sua história. Por exemplo, o vídeo é uma forma de você registrar e disso também ter mais alcance, porque o tempo que você ia demorar, por exemplo, para escrever uma história, descrever, digamos, aconteceu isso nesse lugar, o sol estava assim, ela estava vestida assado. Você manda uma imagem, um vídeo, é muito mais rápido da pessoa visualizar e entender o que está se passando ali do que algo por escrito. E são ferramentas para a gente levar informação para outras pessoas. E a arte, a música, principalmente a música, o teatro também, o cinema, mas a música ela entra muito mais forte na nossa mente, né? Por exemplo, quando eu escrevo a música, eu faço o refrão com a tese central que a música traz. E geralmente eu faço assim: eu escrevo um artigo sobre o tema, e depois eu decomponho esse artigo em poema, com rima e tudo. E aí, depois que eu fiz o poema inteiro, aí eu faço o refrão, que é a síntese do poema. Gente, eu agradeço a oportunidade, que bom que vocês puderam tirar várias dúvidas, obrigada aí pelos elogios. E me Perfeito. sigam lá e mandem comentários também, né, e perguntas para que a gente possa interagir mais nas redes, e encaminhe, inclusive, os vídeos, né,
quem quiser ouvir as músicas e divulgar também. Você falou da IA, assim, muitas vozes eu não gosto muito, né? Às vezes ela grita demais, eu quero trazer. A gente vai regravar todas essas. Só tem uma que está na minha voz, que é o Trabalhar e Beber, que é uma música que eu compus baseada na tese de Mikhail Bakunin, que é um anarquista russo. Mas as outras eu ainda não gravei com a minha voz, e elas ficam com um agudo muito alto, gritos muito altos na música, e que fica difícil da gente cantar. E eu componho músicas para que qualquer pessoa possa cantar, normal, simples, para que faça parte da rotina da pessoa, de escutar ali e se divertir com isso e cantar, porque eu entendo também que quando você fala e canta, você assimila melhor o conhecimento também. Perfeito. Eu vou pedir que você não feche o aplicativo, porque eu vou fechar a live, mas eu quero despedir de você em background e a gente Tá bom. poder falar um pouco mais tranquilo. Então, pessoal, eu agradeço a todos pela atenção. A gente encerra esse podcast. Eu gosto sempre de encerrar o podcast lembrando que os meus livros estão disponíveis na Amazon em formato e-book, impresso e Google Books, né? A Kelly falou que ela gosta de ouvir quando ela está fazendo coisas, né? Cozinhando. Eu gosto de ouvir quando estou caminhando, né? As minhas caminhadas eu não sei porquê, mas eu aprendo muito, muito quando eu estou somente ouvindo e caminhando. É como se eu fosse o meu cérebro funciona melhor. Então eu vou fazer longas caminhadas. O Gibíblia não, esse daqui, ó. Esse daqui tem quase. Esse aqui está em formato audiolivro, né? Seria a Bíblia, um livro científico. Eu fui fazer uma caminhada com audiolivro. Muito bom. Ficou quase 11 horas de áudio usando artificial. Mas artificial muito boa. Eu já testei usando 3 vozes para poder fazer ficar bem legal. Então eu sugiro audiolivro, livro impresso. Muitas pessoas estão imprimindo meu livro sobre falácias, né? Acho que as pessoas se interessaram, né? Hoje nós falamos sobre falácias porque o cristianismo quer assustar as pessoas, pânico moral. Eu falo isso no livro Falácias. Ele tem saído, né? Eu sugiro aqui. As pessoas têm comprado a versão impressa. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, gente.